está entrando no 297º episódio do ADT da Gigahertz, patrocinado nessa semana pelo Escritório Virtual nos Estados Unidos e pelo ExpressVPN, e apoiado como sempre pelos nossos queridos adetêncios no apoia.se/área de transferência e picpay.me/área de transferência. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana a casa está cheia. Bruno Casemiro tá aqui, o Coca tá aqui, o Rambo tá aqui, tudo bem com vocês? Olá! Excelente. Agora só faltam mais 3, na verdade mais 2, né? Que o terceiro já vai ser a data, né? Da festa, do encontro da Gigahertz, festa do ADT 300. Mais uma vez, lembrando vocês, confirmado pro dia 5 de novembro, a partir das 7 da noite, 7 da tarde, que eu tô falando do jeito. Não, falam 6 da noite, né? 7 da noite todo mundo. A partir das 19. Das 19 horas, muito bem. Lá no Sylvester Bar, que fica na Rua Maria Carolina 745, em Pinheiros. O acesso é super fácil, presenças confirmadíssimas, já óbvio, além de nós 4. Também vai ter, o Edu vai estar por lá, Felipe Espósito vai estar por lá. Foi legal ver ao longo da última semana a galera comprando passagem, falando, por exemplo, o Arthur Dividir, que mora no Rio, falou que ele vem pra cá, também tá com a passagem garantida. Boa. No chat aqui antes da gravação, também o Rubens Padovese falou que tava vendo aqui hotel e tudo mais, a galera conversando sobre isso, pra todo mundo chegar e comemorar com a gente, vai ser bem bacana. E temos duas novidades, dois assuntos pra falar sobre isso nessa semana. O primeiro assunto é que o adetêncio Ale Alves levou a sério a nossa brincadeira de fazer uma camiseta, e ele tá fazendo a camiseta Desculpa Edu, pra quem quiser. Que da hora! Não é uma camiseta oficial da Gigahertz, não é nossa exatamente, é uma camiseta extra oficial do encontro. Ele fez um formulário pra quem tiver interesse, pra vocês poderem se acertar com ele, conversem com ele, resolvam com ele. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio esse formulário, o link para esse formulário para quem quiser fazer a camiseta com ele. E o segundo link, na verdade, é que se você acessar ou o ghz.fm ou gigahertz.fm/adt/297 ou 296 também, que já tá no ar desde a semana passada, o Rambo fez uma coisa super legal que eu vou deixar ele explicar para não estragar aqui a surpresa ou explicar errado também. Na verdade, foi uma questão de necessidade, de certa forma, porque eu fui programar a minha viagem pro encontro do ADT 300 e aí eu abri a página do episódio, que eu pensei, né, deve estar lá só pra... Sabe aquela coisa? Eu sei que é no dia 5, eu sei que é às 19 horas, eu sei que é no Sylvester, mas deixa eu olhar pra ter certeza que eu não vou comprar errado, né? Vou comprar passagem pro mês errado, sei lá, que pode acontecer, né? Nunca aconteceu comigo, mas pode acontecer. E aí eu abri a página do episódio e eu percebi que não tinha os detalhes do evento na página do episódio. Eu pensei, não, tá errado isso, né? Alguém tinha que resolver isso, alguém que mexe nesse site que não, pera, sou eu, né? Então eu fiz um esqueminha lá pra gente poder, né, quando tiver esses eventos, a gente poder, né, o dilema do programador, né? Eu faço um negócio só pra isso aqui ou faço um negócio que um pouco mais genérico que a gente pode usar no futuro, e como o trabalho não era tão grande, não, vamos fazer um negócio genérico aqui. Então tem um destaquezinho agora nos episódios que citam o evento do ADT 300, e futuramente, quando fizermos outros eventos também, tá mais fácil agora. Então pra quem quiser aí, nos detalhes do episódio tem um destaque ali pro evento, com todas as informações, com o mapinha e com o link pra você salvar aí no seu calendário. É isso aí. Ou então você criou também parte da estrutura, o endereço que é o gigahertz.fm/events/ADT300, também cai uma página dedicada ao evento, com isso também, o mapinha, endereço e isso para você colocar no calendário. Vamos combinar assim, se você tá escutando o episódio, você pretende ir, vai no link, adicione ao seu calendário pra gente ter uma ideia, né? Se vão chegar 60, 600 pessoas, né? Que aí a gente já fala lá pro Frajola ir preparando, colocando bastante gelo e bastante copo disponível lá pra todo mundo poder se divertir. Gente. Só não faz um script pra ficar baixando 50 vezes o negócio pra gente achar que vai mais gente, tá? Só um clique por usuário, podemos combinar assim. Por favor. Agora, Rambo, você vai ter que sair que horas pra chegar no horário do evento? Qual o tempo de viagem? Olha, eu coloquei aqui, o iPhone calculou pra eu ir a pé, né? Que é o que eu... Não, eu vou sair um dia antes. Acho que é mais seguro, né? Pra garantir. Você falou de comprar errado, ou né, não comprar, fazer uma coisa assim. Já aconteceu, não sei se já comentei aqui, de eu comprar primeiro o voo de volta e depois o de ida. Eu comprei invertido o voo e liguei lá na companhia aérea. Foi tão ridículo que a mulher cancelou sem cobrar. Tudo bem que era da Webjet e ela faliu depois, né? Então essa não devia ser só
pra mim que eles abrissem Você essas foi exceções, mas pode responsável acontecer. pela falência. Pois é, muito bem, então vamos começar aqui. Recado dado, queremos ver todos vocês por lá, vai ser bem legal, tô bem empolgado para esse encontro. Vamos começar com os follow-ups em relação à semana passada, e o Rambo tinha deixado uma lição de casa feita, outra não feita, uma com asterisco. A do asterisco ele resolveu nessa semana, né? Eu resolvi, eu quase esqueci de novo, mas eu tava na rua esses dias na hora do passeio do Yoshi, que aliás foi bom eu ter feito aquele dia, porque depois daquele dia começou a chover, não parou mais e aí não deu pra levar ele pra passear. Aí eu fiz 2 vídeos, né, que eu mandei pra vocês lá, aí a gente pode colocar aí nas notas do episódio. Eu posso de repente subir no Instagram do Yoshi, a gente bota o link, ou você bota lá no nosso YouTube como não listado, a gente bota o link. E, cara, é bom o negócio, porque tem um vídeo em especial, que eu acho que é o segundo vídeo que eu mandei pra vocês, que eu tava correndo muito, ele tava correndo bastante, e eu tava segurando o iPhone bem firme na mão, né, pra não deixar cair de novo, né, o outro iPhone novinho, e então tava balançando pra caramba, assim, eu nem conseguia ver o que eu tava filmando direito, porque eu tava balançando muito, e você olha o vídeo, parece um gimbal, parece uma Steadicam, e não tem aquele efeito geleca, de estabilização digital, então, aprovado, gostei, ficou muito bom o resultado, tanto é que se você olha o vídeo, dá a impressão que não tava correndo tão rápido quanto tava na realidade, parece que ele só tá meio que correndo, mas andando, né, na velocidade de andar, mas não, era rápido, eu juro. Então, muito aprovado, com 5 estrelinhas o efeito, como é que é o nome? Action Mode, né? Action Mode, efeito isso. Ação, alguma coisa assim. Tá aprovado, muito bom. Cara, eu vi, você falou que ele não tava correndo, você tava correndo bem ali, dava pra ver que o Yoshi tava se esforçando pra chegar onde ele deveria chegar, né? Não sei qual que era o objetivo dele. Mas eu tinha visto uma comparação que acho que todo mundo viu, né? Do iPhone 13, 14 e a GoPro. E quando você mandou o vídeo, cara, né? Foi assim, foi a prova de ferro pra dizer, isso aqui realmente é verdade, funciona. E eu fiquei, juro por Deus, eu não tenho essa necessidade, mas eu fiquei tentado a comprar o 14 só pra poder brincar, pra ver o que eu poderia fazer com o Action Mode, tá ligado? Porque, cara, é demais, me pareceu demais mesmo. Esses testes é engraçado, né? A gente vê o resultado é bacana, mas só daria pra ver como ele é muito bacana se o Rambo tivesse gravado segurando 2 iPhones, né? Um com o Action Mode ligado, o outro com o Action Mode desligado, pra conseguir comparar. Teve esse vídeo mesmo que mostrou o comparativo com a GoPro, e tem alguns dos problemas que a gente já falou, né? Um é de cropar muito a imagem, outro também da exposição, não sei, aquela coisa, mas são funções de dia a dia, né? É que nem, sei lá, usar o aplicativo de calendário do iOS ou usar um aplicativo de uma empresa que faz o mesmo app só de calendário há 15 anos. É óbvio que vai ser muito melhor. Então a GoPro, para quem depende disso, quem usa isso, gera muito conteúdo com isso, vai continuar sendo, claro, a melhor solução por muito tempo. Se ela não melhorar na mesma medida, esse dia vai chegar, né? Mas ainda assim, parece ser uma coisa que tá meio distante ainda e, enfim, pra um dia a dia, fazer um vídeo rapidinho ali, eu acho que tá mais do que suficiente. Agora, tendo visto não testes de youtubers, mas sim o teste do dia a dia do Rambo mesmo, levando o Yoshi pra passear, que acho que é 90% do tipo de utilidade que vão dar pra essa função, né? É aquela coisa, né? Digamos assim, que eu fosse um vlogger de Korg e o meu trabalho é fazer vídeos dele correndo na rua, sabe? Tava resolvido o problema, né? Mas mesmo como um usuário casual, que volta e meia eu vou lá e posto um videozinho nos stories do Instagram, alguma coisa assim, é mó legal que agora eu posso postar um vídeo correndo e fica bom, né? Então, né, é bem como você disse, pra quem faz uso mais casual, é perfeito. E tem aquela coisa que a gente vive falando aqui, né? Que é a melhor câmera que você tem com você. Então, mesmo quem tem a GoPro, ou quem tem eu tenho um gimbal aqui que eu já usei e tal, da DJI, que é muito bom e tudo, mas eu não saio pra passear com o cachorro e levo um negócio junto, ou uma GoPro junto, eu levo o iPhone que tá no meu bolso. Então, se o que eu tenho é o iPhone agora faz isso, é mais um ponto pra não precisar levar outro equipamento. Isso aí. É por isso que eu falei que eu fiquei tentado a comprar, porque o lance não é, de fato, para usos profissionais, mas pro dia a dia, né? Você acaba tendo uma câmera com mais qualidade para você poder registrar memórias com mais qualidade, né? Então, é animal. É lindo isso. Acho que o Bruno foi muito feliz, né? Quando ele disse que dá pra ver o esforço que o
o Yoshi tá fazendo pra chegar onde ele quer chegar, mas não dá pra ver esse esforço do Rambo, né? Porque parece que o Rambo não é o Rambo, parece que o Rambo é um drone que tá seguindo o Yoshi. Acho que tem um tempo que a gente vai demorar pra se acostumar, porque não treme. Não dá pra gente saber ele pelas quicadas. Caraca, o cara tá correndo mesmo, né, pô? Só foi uma corridinha rápida ali, né? Ele só acelerou o passo. Mas você não tem noção da velocidade do Rambo. É um drone indo atrás de um cachorro, aí causa estranheza, né? Que você não consegue inferir certos detalhes. Não, é engraçado mesmo, porque até quando eu fui assistir o vídeo depois, porque na hora ali eu filmei, botei o fone do bolso e continuei passeando. Não dá pra ficar mexendo no celular durante o passeio, que pode dar ruim, né? Ou o Yoshi fazer alguma coisa que não devia e eu não tô prestando atenção, ou eu deixar cair o celular, né? Então eu filmei, taquei o iPhone no bolso, depois em casa aqui com calma eu fui ver e me deu até uma parada assim que eu fiquei olhando, tá, mas nossa, mas eu tava correndo bem mais rápido, foi só isso, né? Tipo, e realmente dá esse efeito, porque estabiliza tanto que você vê ali as patinhas do cachorro ali, né, a 1000, mas parece que é só um dronezinho ali que tá voando em cima devagarzinho, né? E a gente fez todo um mistério aqui, a gente não, né? Vocês aí fazendo todo um mistério de onde ele quer chegar, não sei o quê. Pra quem possa interessar, ele tava querendo chegar no banheirinho dele, que é um que gramadinho. Justifica a velocidade. Exato, é um gramadinho que fica ali, então, pra quem ficou curioso, era isso. Boa. E seguindo com os follow-ups, o Marcos Lacerda contou o desfecho da situação dele, da migração do eSIM, porque ele estava usando o eSIM no iPhone antigo, foi migrar para o iPhone 14 Pro dele que chegou, e aí não deu. Aí o jeito nativo lá, né, de tocar no botãozinho e já fazer a migração, não rolou. O que ele precisou fazer? Volta na loja lá, que acho que é a Vivo, a operadora. A Vivo, com certeza. A operadora dele. Aí foi o mesmo esquema da primeira migração, gerou o QR Code, aí resolveu e já tá tudo beleza de novo. Então, pros desbravadores aí do eSIM, já saibam que talvez tenha que rolar esse passo extra com vocês, mas o ponto é que dá pra chegar no final dessa história feliz, indo na loja certa, aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Pra mim apareceu também a opção de... Isso é uma sacanagem, né? Eu acho que eu comentei já aqui de outro caso, que é a mesma coisa, tipo, só pra esfregar na cara, né? Oferece ali, faz a migração aí, seu panaca. E aí você vai fazer, e aí, sua operadora não deixa, né? Tá bom. É a Apple lavando as mãos, né? Falando assim, se não fosse pela operadora, tinha dado certo, né? Não, a culpa não é nossa. E é mais... E aquela coisa que nem, sei lá, fazer como é que chama? O diagnóstico da bateria, falar quais aplicativos estão drenando a bateria, que é pra apontar o dedo na cara e fazer seja melhor, que todo mundo vai saber que a culpa é sua. Então é a mesma coisa que a operadora, né? Só faltava o iPhone falar assim, a sua operadora X não permite fazer isso, né? Então a culpa não é nossa mesmo, né? Então, a pegadinha do malandro da tecnologia, né? Tipo, faz parte do leve incentivo com força que ela tá fazendo pra galera, para as operadoras do better, né? Esse lance é engraçado. Eu lembro que teve uma época, foi um pouco antes de eu entrar pra firma, que o pessoal contou que quando o pessoal ia na Apple Store lá, na época acho que só tinha no Rio. Foi no Rio ou foi em São Paulo? Foi no Rio, só tinha no Rio, que inclusive ficava, tipo, 2-3 quadras lá, o shopping do escritório da empresa. E aí quando o pessoal comentava na Apple Store que a bateria do iPhone não tava durando, o pessoal falava que era culpa do aplicativo lá da firma. Olha que absurdo. Que absurdo. Zoado isso aí. Zoado. Muito bem, então, seguindo aqui, falando sobre o Mac que não dá suporte à função de tempo de deslocamento para os compromissos no calendário que a gente estava comentando semana passada, né? O Maurício Bonani e o Luiz Quintão disseram que dá suporte sim, né? Você tem que adicionar primeiro a localização do compromisso. E aí, pelo jeito, vai aparecer lá. Essa foi a função que vocês falaram que não funciona direito, porque o local é uma coisa meio burra no mapa, né? Se você não falar exatamente o local... Olha, eu tentei e não consegui fazer essa opção aparecer aqui. No iPhone, quando você coloca a localização, ele aparece um lance de alerta que você pode colocar hora de sair. Mas no Mac eu nunca testei. Eu tentei aqui, eu não consegui fazer aparecer, mas pode ser que seja esse lance que a gente falou dele não reconhecer o endereço. Então você tem que saber magicamente qual é o formato perfeito do endereço que ele quer que você coloque, para ele reconhecer o endereço e aí colocar. Eu tô até olhando outros compromissos que eu tenho aqui para ver se algum deles tem. Achei um aqui, Eu consegui aqui. Eu também, quer dizer, kinda. Eu
eu abri aqui a minha reserva de hotel, que ele adicionou automaticamente por causa do mail. E na reserva de hotel tem o endereço, mas é o endereço completo, com número, CEP, bairro, cidade, país, tudo. E aí tem até o mapinha, e aí tem a opção pra alertar na hora de sair. Ou seja, eu acho que a condição pra aparecer é, se tem um mapinha, é porque ele reconheceu a localização e aí vai ter. Eu só não sei por que no Mac é tão mais difícil dele reconhecer a localização do que no iPhone. Vê se eu não tô doidão, mas pelo que eu entendi aqui, você tem que ter o endereço completo pra aparecer o mapinha. Pra isso acontecer, quando você escreve seu endereço ali em cima, dentro do local, embaixo do nome do compromisso, você vai pôr o seu endereço e aí vai aparecer embaixo o endereço pra você clicar. Se você clicar, ele reconhece que tá no mapa. Aí, a partir daí, você pode colocar o alerta. Se você não clicar e pôr só o input que você deu, aí ele não reconhece e não tem como. O problema é aparecer, né? Porque, eu tentei aqui, coloquei aqui um evento, coloquei Encontro ADT, Rua Maria Carolina, 745. E esperei. Não apareceu nada. Acho que Rua Maria Carolina 745 é específico o suficiente pra pelo menos ele me mostrar uma opção de 3 ruas Maria Carolinas, né? E me deixar selecionar uma e mostrar o mapinha e funcionar. Só funcionou quando eu peguei o endereço completo, com CEP, cidade, tudo, e colei. Aí funcionou. Eu não quero ser aqui a pessoa que vai te trazer mais notícias. Longe disso. Mas no meu, quando eu coloco o endereço, apareceu, cara. Será que tá faltando mais página nesse Maps? Porque talvez considere São Paulo, ele busque na cidade. Pode ser, onde eu tô, né? Exato. Mas... Porque eu tô em São Paulo. Mas que sacanagem, não, mas né? apareceu aqui, Rua Maria Carolina em Boa Viagem, Recife. Mas isso não quer dizer, porque eu lembro, acho que foi no Connected, eu acho que o Vititi comentou que ele perguntava, ou foi o Mike, que ele perguntava a temperatura de um lugar na Inglaterra que tem um lugar nos Estados Unidos com o mesmo nome. E ele tá na Inglaterra. E a Siri dava o dos Estados Unidos pra ele. Então não quer dizer. Toda vez que eu vou marcar uma escala na minha agenda que eu escrevo remoto, porque eu vou fazer da minha casa, ele me manda uma cidade fora do... Acho que Madrid. Madrid não, é na Espanha. Alguma coisa assim, remoto, Caril, sei lá. Essa semana eu falei, Siri, contando a partir de hoje, quanto que dá 45 dias úteis? Sei lá, ela. Hoje é dia 12 de outubro. Eu falei, eu desisto, deixa pra lá. O pior da Siri continua sendo pra mim quando você fala alguma coisa e não dá bem certo, e em vez de simplesmente a Siri falar pra você, desculpa, deu erro, ou, me pergunta de novo. Ela fala, e fala, e fala, e fala mais um pouco. E não para de falar. E não cala a boca nunca. E aí, esses dias eu tava no segundo andar aqui, tem 3 HomePods no segundo andar. Eu falei acho que era pra colocar alguma coisa na lista de compras. Básico que eu faço o tempo todo. E quase sempre funciona direitinho. Bota, leite na lista de compras. E não ouvi nenhum retorno e tal. Daí daqui a pouco eu começo a ouvir uma voz lá longe, assim, falando um monte de coisa. Aí, putz, é a Siri lá na PQP lá do quarto, sei lá, como? Sabe? Por Tem quê, 3 né? HomePod. Tinha 3 HomePod. Eu tava de AirPods conectado no iPhone, então os AirPods é que deviam ter respondido. Foi o HomePod lá na PQP lá longe que resolveu, e aí não deu certo, e em vez de simplesmente falar não deu certo, ficou falando e falando e falando e falando, e eu tive que gritar, stop, né? Ela fala, antes de eu poder te ajudar com pedidos pessoais, acessa o aplicativo Home, vai na opção não sei o que lá, fala pra reconhecer a sua voz, porque aí já se passaram 5 minutos, esqueceu já o que você queria pedir. Exato. Mas acontece isso, às vezes ele esquece qual que é a minha voz e manda eu cadastrar lá de novo, fazer reconhecimento da voz no aplicativo, pra aí sim eu falar, bota o maldito tomate na lista, por favor. Então tem isso. Before I can help with personal requests on this HomePod, please log into your iPhone and select... E fica falando. E é engraçado que o legal é que quando dá certo, aí ela fala,
ok, Mr. Rambo. Porque eu coloquei como Mr. Rambo. Porque o meu nome normal não fica legal na Siri em inglês. Eu ia falar aquela regra básica, né? A Siri não respondeu e a pergunta de internet, fala pra Siri, pesquisa na internet e tal. Só que nem o Google sabe essa resposta. Ó, aqui tem um follow old, e pelo jeito um follow bem old na sequência, ó. A gente falou lá no ADT em 2018 sobre testes genéticos, né? Porque o Marcos e o Romo tinham feito o da 23andMe e o ADTenso Cláudio Cabaleiro mandou pra gente um tweet na época dizendo aqui, ó. O exame de DNA da empresa Genera no Brasil parece fornecer informações similares. O problema é o preço. Custa mais ou menos 8 mil dinheiros, né? 8 mil reais completo e 1.250 reais só a ancestralidade. E aí nessa última semana, a Carol mandou um tweet aqui falando que agora os testes da Genera saem entre 90 e 200 reais o básico e 250 a 799 o completo. E tem essa variação porque a Genera veio fazendo promoção e acho que parece o Rambo também fez esse teste, né? É verdade isso? Fiz não faz muito tempo e foi... Acho que eu paguei o preço cheio ou talvez teve um pequeno desconto porque eu comprei 2 de uma vez só. Mas fiz o teste completo e foi menos de 1.000 dinheiros, com certeza. Então, barateou, né, o processo. É engraçado que, acho até que eu já comentei, não sei se isso foi pra algum bonus track ou ficou só em off aqui, mas que eu fui dar uma pesquisada na Genera, porque eles começaram a fazer um Nerdcast especial lá, acho que uma vez por mês eles faziam, ou menos que isso. E foi aí que eu conheci a empresa, e eu fui pesquisar e eu acabei indo parar no Reclame Aqui. E é engraçado que tem muita gente reclamando no Reclame Aqui de tipo, eu sou, sei lá, italiano e na ancestralidade diz que não é só 20%, não sei o quê. E aí eu fiquei me perguntando assim, mas será que realmente o teste tem problema ou será que a pessoa tá decepcionada porque ela, né, a vida inteira achou que era uma coisa e não era, né? Porque assim, a minha maior curiosidade quando eu fiz o teste, e assim, não é nenhuma propaganda, a Genera não tá patrocinando isso aqui, nada, né? Eu só posso falar aqui da minha experiência. Eu tava muito curioso pra ver, comparando assim, o teste do 23andMe, que eu já tinha feito, com o resultado que ia dar no teste da Genera, pra ver qual é que ia ser, né? Porque se tivesse uma divergência muito grande, ou um ou outro ia estar errado, né? Ou pelo menos até certo ponto errado. Aí... Um deles deu que eu sou mulher. Falou, pois é. Trocaram os negócios lá. Bom, eu fui fazer um teste de tipagem sanguínea e deu inconclusivo recentemente, então não sei, né? Talvez eu seja um alien. Então eu fiz lá e, cara, deu assim, bem aproximado, margem de erro, assim, questão de ancestralidade, questão de características, saúde, tudo. Eu fiz um comparativo básico ali, ficou bem alinhado, uma outra coisinha só que deu um pouco de diferença, então eu achei confiável, né? Ou os dois estão errados. Existe essa possibilidade também. Mas olhando ali, parece tudo plausível, então... Pra mim, os dois me parecem muito bons. O legal desse aí é que, né, você faz aqui no Brasil, então é mais tranquilo. Então, gostei e legal ver, né, que tá ficando mais acessível. Legal que esteja acessível, divertidinho, as coisas que a gente descobre. Mas lembrem da tal, né, política de privacidade. Sim, importante ler. A gente vai lá na farmácia, a farmácia fala assim, dá o CPF, não precisa. Mas tem 10 reais de desconto. Aí a gente diz que não. Mas se for um desconto aí, né, se forem de fato esses números, aí isso vai dar 8 mil dinheiros. Opa, não, por 8 mil dinheiros eu me vendo. Então, todo mundo tem o seu preço, enfim, né, olha a política de privacidade. É importante isso pra tudo, especialmente pra isso, porque a gente falou sobre isso lá em 2018, eu acho, provavelmente, e recentemente a gente falou sobre isso também no área de trabalho, sobre como, é que nem, sei lá, vazar sua biometria. Você só tem um código genético, né? Se essa informação for parar nas mãos erradas, é um estrago bem grande, né? É aquilo que a gente fala de desconfiança, por exemplo, pode ter empresa que queira vender para seguro de saúde, lá na frente o seguro vai saber mais sobre você, sobre o seu código genético, e se você tem propensão a ter uma doença específica, que é caro para o seguro, não vai querer. Então, isso, claro que tem implicações, então é sempre bem importante ler a política de privacidade de qualquer coisa
que tenha a ver com saúde, especialmente de tecnologias que estão evoluindo, mas que o código-fonte vai ser o mesmo, né? O seu código genético é um. Isso sendo analisado a cada 2, 3, 5, 10 anos... Eu não sei, o negócio do lance do código genético, eu não sei até que ponto... Tanto é que eu fiz, né? Se eu me importasse muito com isso, eu não teria feito. Porque assim, se você procurar no GitHub, tem um monte de gente que postou o seu genoma no GitHub. Tipo, essas pessoas se ferraram? Não. Vão se ferrar daqui 10 anos? Que não sei, quem sabe? Vamos ver. Talvez. Acho que não. Eu acho que não. Agora, esse negócio de vender informação para seguro de saúde, né? Colocar em pesquisas que você não concordou participar, essas coisas todas, fica de olho, né? Essa é aquilo que a gente sempre fala aqui quando o assunto é segurança e privacidade. O seu risco, né? O risco que você está disposto a correr versus o benefício. A gente usa Instagram aqui, a gente sabe que o Instagram não é legal, privacidade e tal, mas a gente usa porque o benefício se sobressai com relação ao risco. E para esse tipo de teste vale o mesmo critério e vale também olhar, claro, a política de privacidade. Para mim, não achei que seria um risco muito grande, então fui lá e fiz. Tanto é que eu já fiz 2, né? Então aumenta em 2 vezes aí a chance. Já teve alguns casos bizarros, assim, de tipo... Nos Estados Unidos, né? Que lá as coisas são um pouco diferentes, mas... sei lá, teve um cara lá que cometeu um crime, aí vão pesquisar nesses bancos de dados e encontram, e na verdade era irmão do cara, e aí o cara é preso porque bateu o código genético, mas não foi ele que cometeu o crime, e foi preso porque tava o genoma lá, né? Então já rolou umas coisas assim, mas não... isso é tipo a exceção da exceção da exceção da exceção, e poderia ter acontecido de várias outras formas, né? Mas então, pense no seu risco e no que você tá disposto a correr. Eu lembro, por exemplo, o 23andMe, ele te entrega os resultados, e eu acho que tinha também como você baixar o seu código-fonte, se você quisesse, para ter os dados lá, seu sequenciamento inteiro. E existem sites e ferramentas que você joga esse sequenciamento e aí eles dão outro tipo de diagnóstico diagnóstico não, né? De leitura, interpretação mais profunda, até que fale mais sobre potenciais doenças. E é uma coisa meio colaborativa, sei lá, não teria a menor coragem de usar isso aí. Mas um assunto relacionado a isso que virou notícia essa semana passada talvez, o tempo é só um grande círculo contínuo, é da polícia lá do Canadá, de Edmonton, que publicou um retrato falado de um suspeito com base só no DNA dele. A polícia falou, gente, desculpa, esse Canadá, é o último... né? Sempre começa falando desculpa. Sorry. Esse é o último recurso que a gente tá usando, não é uma coisa normal, é só porque isso tá sendo procurado, acho que por um assassinato, uma coisa assim. E aí, só com base no código genético, geraram um retrato falado dele, usando lá uma startup que é especializada em fazer isso, essas coisas assim. E aí deu a maior polêmica porque é o tipo de coisa que, assim, você, pra dar você prender a pessoa errada, né? Porque as pessoas vão começar a procurar a pessoa pelo que parece lá no quadro. Então, fala assim, esqueçam parte, não é comportamental que eles falam, mas uma coisa assim, sei lá, comprimento do cabelo, pode ter uma tatuagem na testa que não tá aqui, né, barba, esse tipo de coisas, mas o tom de pele, o olho, tava tudo lá. Eles falam assim, eles mostram o dado, tem assim, 89% de chance de ser assim. Isso aqui, o tom de pele, certeza que é esse, tudo lá, pela fenotipagem dele. E deu uma maior polêmica, especialmente por empresas né, grupos de liberdade civil que falaram, gente, é arriscadíssimo vocês fazerem uma coisa dessa, porque se der errado, é muito errado, né? É quase o caso do Adnan Syed, que você vai prender o cara e pra ele comprovar que não foi ele, é um problema, né? Cara, eu sou viciado em true crime e eu acho que dá pra contar nos dedos casos onde um retrato falado foi crucial na solução do caso. Assim, que é raríssimo fazer alguma diferença. E é raríssimo também você esperar, né, ou você achar que o público em geral vai ter essa nuance de interpretação de, 50%, 80% de chance de tatuagem, não sei o que, a pessoa vai ver, olha ali, não é o seu Zé? Parece o seu Zé, né? Ô, polícia, meu vizinho aqui, o seu Zé é o assassino. E aí já vai lá, já vai linchar o cara, já, né? Não, eu acho ridículo isso aí, acho um perigo, concordo, não deveria ser feito. Acho muito perigoso. Eu não sei, acho que isso já tá nacional, mas tem o Alerta PRI, eu acho, que é o nome, pelo menos no Rio de Janeiro, que avisa, que é aquele Amber nos Estados Unidos, que avisa a criança e tal, né?
tá desaparecida e tal. Eu não tenho memória pra ler uma descrição de texto. Não, tava com camisa vermelha, calça jeans, e ela é a pessoa. Eu não consigo fazer isso. Certamente tem gente que tem. Pra mim faz muito mais sentido. Você tá vendo ali uma situação estranha, né? Você, pô, o que tá acontecendo aí e tal? Não por esses, entre aspas, retratos falados, né? Acho que pra mim isso não funciona. Meus amigos, a gente vai falar do primeiro assunto aqui, mas antes de falar do primeiro assunto, que é sobre podcasts, né? Eu fiquei sabendo que aqui na Gigahertz a gente tá com um podcast novo. A gente não, vocês, né? Conta melhor essa história aí. Eu não sei do que é o podcast. Que podcast é esse? Não fiquei sabendo. Eu tô nele. Cara, é uma parada meio B, assim, eu não lembro direito. O Guilherme R e o Marcos M, a gente lançou essa semana aí o Lado B, que é um podcast da Gigahertz. E a gente não vai falar mais muito, é isso, é Lado B. E no primeiro episódio nós falamos sobre Severance. No segundo episódio, que a gente não sabe quando vai sair, a gente vai falar de outra coisa. Do que? Não sei. Qual é o tema, qual é a... Não sabemos. Então só ouçam que tá legal, eu gostei. Outro ponto, seremos só nós dois? Também não sabemos. Também não sabemos. É tudo importante. Uma incógnita. É um podcast de interrogações. Mas especialmente pra esse episódio, quem tiver visto Severance, ou Ruptura, que é o nome da série em português, assinem, conheçam o Lado B. Acho que tem bastante coisa bacana que vai chegar por aí. E chega de explicar o Lado B. Ele existe, ele tá aí. Existe. Assinem, escutem, depois digam pra gente o que vocês acharam. O mais legal é que quem assinava já o super feed da Gigahertz recebeu o Lado B antes de todo mundo, porque... Verdade. Né, como tem aquele lance, né, podcast novo, às vezes demora um pouquinho pra aparecer e tal, o Lado B, pra quem já tava assinando o super feed, que tem todos os podcasts da Gigahertz num único feed, recebeu em primeira mão. Talvez, né, vale considerar. Né? Pra facilitar, eu vou deixar o link pro Superfeed aqui pra quem não sabia que ele existia e quiser assinar direto por lá. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu tava ali de boa, passeando no meu feed de podcast, eu falei Lado B, eu falei, nossa, mas eu não assino o Lado B, o que é isso? O que está acontecendo aqui? É um vírus. Aí eu falei, olha! Mas da hora, parabéns, gente, ficou muito bacana. Valeu. Muito obrigado. Agora vamos lá, a gente vai entrar pro próximo assunto que também tem a ver com podcasts e foi um assunto bem assustador, eu não sei pra vocês, mas quase me tirou o sono. Mas antes disso, eu vou tirar um minutinho do episódio aqui pra agradecer ao primeiro patrocinador do episódio de hoje, que é a Escritório Virtual nos Estados Unidos. Com o serviço que ela oferece, você vai poder contar com um serviço, um endereço, na verdade, físico e fiscal também em Miami, para divulgar nos seus materiais de comunicação, receber comunicações também, encomendas para poder, por exemplo, direcionar aqui para o Brasil. E você conta também com um número de chamada, número de telefone lá em Miami, com transferência de chamada via URA e atendimento trilingue em português, espanhol e inglês também. Se você assinar o escritório virtual nos Estados Unidos, você vai poder abrir contas em bancos lá nos Estados Unidos, tudo de forma legal, tranquila, sem gambiarra, sem problema nenhum. E, além disso, dependendo do plano também que você escolher, eles disponibilizam a sala de reunião física deles lá, que fica pertinho do Aeroporto Internacional de Miami, para você poder fazer reuniões, receber seus clientes por lá também. Eles têm planos que vão desde o básico até o avançado para caber em todo tipo de bolso, atender a várias necessidades, incluindo, por exemplo, se você é um criador de conteúdo que precisa começar a ter uma presença lá fora para poder fazer os seus contratos, para poder fazer, enfim, né, aumentar aí a exposição da sua marca, aquela coisa toda. Já tem muito criador, inclusive, fazendo já os planos lá com o escritório virtual nos Estados Unidos. Então, para você dar uma espiada em planos, valores também, que utilidade isso pode ter para você, acesse o endereço escritoriovirtualnoseua.com.br. Lá você pode esclarecer suas dúvidas, tem formulário de contato, tem FAQ, tem contato pelo WhatsApp também. Então, acessa lá, escritoriovirtualnoseua.com.br e dá o primeiro passo para começar a expansão internacional ou da sua empresa ou a sua também, da sua marca, se você for um criador de conteúdo. Muito obrigado, Escritório Virtual dos Estados Unidos, pelo patrocínio mais uma vez aqui do ADT e pelo apoio também, claro, a toda a Gigahertz. Valeu! Agora vamos lá, nessa semana, acho que foi não sei se foi na segunda, na terça-feira, o Rambo mandou pra gente um link de um podcast chamado o podcast.ai.
que tava lá dizendo assim: Joe Rogan entrevista Steve Jobs. Sabendo que isso teria sido uma impossibilidade, que na época que o Jobs estava vivo, o Joe Rogan queria ganhar vida ou como apresentador esportivo, ou talvez até antes disso, que ele fazia stand-up, ele tentou ser comediante antes de virar uma piada, e ele aí saiu esse episódio do Rogan entrevistando o Steve Jobs, e aí o Rambo mandou, a conversa ficou meio quieta sobre isso, eles voltaram a falar sobre isso no grupo, eu falei, eu tô com medo de escutar, e o meu medo se transformou em realidade porque eu resolvi escutar, criar coragem e escutar o episódio, e eu achei ao mesmo tempo incrível e bem assustador, porque como é que é? Eu vou contar o conceito de como é que eles montaram esse episódio, a gente pode falar sobre ele, o que isso significa, na verdade, também, ou pro mundo de podcasts, ou também de entrevistas com personalidades vivas ou mortas. Que não... geral. Da voz também. E é o seguinte, eles geram episódios usando vozes realistas feitas com um serviço lá que chama Play.ht, então são vozes simuladas, sintetizadas, mas é a voz do Joe Rogan e a voz do Jobs usando esse serviço. E para alimentar a IA que gerou a entrevista e a conversa, eles usaram transcrições e modelos de linguagem também para o Jobs lá. Eles pegaram a biografia inteira dele, pegaram gravações, tudo que eles acharam de gravação de entrevista que ele deu também, para poder pegar os maneirismos do jeito que ele falava, como ele estruturava as frases e tudo mais. Mesma coisa pro Joe Rogan. E saiu um episódio, você escuta os dois conversando. É uma conversa 90% coerente, acho que mais até do que muitos podcasts, né? Mas assim, 90% coerente ali o fio condutor do assunto, pular de assunto para outro e tudo mais. E, enfim, quero saber o que vocês acharam antes da minha impressão aqui para deixar o assunto circular. Mas e aí? Olha, com relação ao conteúdo propriamente dito, acho que uma observação a se fazer é que muito provavelmente foi fortemente conduzido por um ser humano, né? Assim, treinamos ali com modelo de linguagem, com base em todo o conteúdo e tal, o que a gente já sabe que é capaz de gerar frases e até parágrafos e textos completos muito coerentes. Eu já fiz umas brincadeiras, né, com o GPT-3 e tal, que você, até em português, o negócio não foi treinado especificamente com português, você vai lá, escreve, teve uma vez que eu tava brincando que eu fiquei mandando pro Mendes, tipo, fale uma frase que um apoiador do presidente falaria sobre vacinas, sei lá, e aí ele gerou lá uma frase, vocês já devem imaginar, né? Então, cara, é bizarro, porque realmente você consegue com esses modelos formar frases coerentes e que se encaixam ali no contexto, mas é aquela coisa, todo demo de AI que é feito, você vai lá, joga um monte de coisa pra AI, ela gera um monte de lixo e umas pérolas ali no meio, e aí alguém vai lá e cata essas pérolas, né, tira ali alguma coisinha que não faça muito sentido, ajusta e tal, o que não torna nem um pouco menos impressionante isso que nós escutamos e que o ouvinte pode escutar também, mas vale sempre, né, botar esse asterisco que foi tudo gerado por AI, mas com forte direção, né, de alguém ali que, né, fez uma curadoria, digamos assim, do que a AI gerou. Mas é bizarro. Isso aqui traz todo aquele lance de deepfakes, né, e pra onde a gente vai com isso? Porque qualquer pessoa que você tenha uma quantidade grande de conteúdo dessa pessoa disponível livremente online, como é o caso do Steve Jobs, por exemplo, você consegue, hoje em dia, sem muito trabalho, gerar um modelo que você vai lá, digita e você consegue fazer a voz daquela pessoa falar qualquer coisa que você quiser. E fica muito perfeito. Isso inclui a gente. Tem horas e horas e horas das nossas vozes online. E no meu caso é pior ainda, porque tem horas e horas de eu falando inglês e de eu falando português. Então dá pra usar em qualquer idioma, né? Quer dizer, qualquer não, né? Português ou inglês. Mas é assustador isso. É assustador. E olha só, você tá falando isso do Jobs, que ele parou de gerar conteúdo em 2011, né? Exato. Então, assim, ele tem horas e horas de conteúdo, mas é um conteúdo mais antigo, é um conteúdo mais controlado, né? Uma parada assim. Você imagina o que hoje em dia não vai dar pra fazer com os milhões, zilhões, trilhões, eu não sei o que é maior aí na coisa dos zões aí, mas de conteúdo que você tem no YouTube, por exemplo, de gente falando. Não, tanto é que se você prestar atenção, eu até fiquei um
pouco bugado quando eu comecei a escutar, porque eu fiquei me perguntando, será que a voz do Joe Rogan é sintetizada também ou não? Porque... E aí eu me liguei, porque se você prestar atenção, a voz do Joe Rogan é como se ele tivesse que nem a gente aqui, num estúdio com microfone bonitinho. Por quê? Porque você tem horas e horas e horas e horas do Joe Rogan falando no microfone bonitinho, porque ele é podcaster. O Steve Jobs não. O Steve Jobs é como se ele estivesse num Skype falando com ele. Por quê? Porque você tem vídeos de antes de 2011, né, de comprimido, com aquele áudio que já não é aquela coisa. Então, teve essa diferença, mas mesmo assim, é perfeitamente plausível, porque você pensa, não, o cara tá lá no estúdio e tá falando por Skype com o Steve Jobs. É isso que parece quando você escuta. Então, qualquer pessoa como a gente, que você tem um grande corpo de voz, né, principalmente com qualidade de estúdio, tá batata, facinho você sintetizar. Isso a gente falou, a gente já puxou essa bola aqui. Acho que a Adobe tinha feito uma conferência em 2016 ou 2017, uma das Adobe deles da vida lá mostrando isso. Eles até usaram o Joe Rogan de exemplo, porque na época ele era, acho que o podcaster com mais conteúdo gravado e tal, e simularam ele falando umas paradas, né? Isso hoje tá muito mais sinistro, e aí entrando um pouco na minha profissão, que é o que não se discutem hoje, que deveriam discutir, mas é o quanto a minha profissão tem futuro, né? Porque, por exemplo, uma coisa de locução comercial da vida, eu acho que isso aí vai acabar em breve, né? Que hoje é o meu maior ganha-pão. Por que eu vou pagar milhares de dinheiros pra pessoas falarem, né? Se eu tenho uma IA que, cara, vai fazer isso pra mim perfeitamente, vai ficar muito bonito e vai dar tudo certo. No simulador lá, eu não consegui brincar muito, né? Mas no simulador do podcast.ai lá que você se cadastra, etc., que o Rambo falou que tinha mexido, você consegue simular a emoção. Você pode pôr lá, friendly, angry, né? E cada frase sai de um jeito. Então, assim, simula emoção, simula uma conversa. Uma locução vai acabar. Uma dublagem, por exemplo, hoje, a gente já falou aqui também, mas o cara do Iluminado, como é que ele chama? Jack Nicholson. Tem um vídeo dele, eu não vou lembrar o nome do filme, mas ele fala em vários idiomas com a voz dele. Man, questão de honra. Então, isso. Ele fala em vários idiomas com a voz dele e sai a voz dele falando vários idiomas. Eu não consigo avaliar a fluência de outro idioma porque eu não conheço muito bem, mas me parece ali na hora que tava muito bem falado, né? Então, assim, a gente tá encaminhando num ponto em que as profissões que dependem não, mas que usam voz, né? Elas estão chegando no seu limite aí, tá ligado? Eu fiquei muito pensando nisso enquanto escutava, porque da mesma forma, eu fiz a pergunta no grupo, né? Eu mandei, falei, o Joe Rogan também é fake? Aí eu fui ler a descrição do podcast, porque eu só tinha dado play, e aí vi. Falei, nossa, cara, os caras estão trocando uma ideia aqui e eu achei que o Joe Rogan era real, né? Então, tipo, olha que loucura, né? A minha namorada, a Stephanie, eu mandei pra ela, né? Porque ela é dubladora também. Aí eu falei, se liga no fim da nossa profissão, zoando, né? E mandei. Aí na hora que ela falou assim, eu não conheço muito da voz deles, né? Eu não sei se dá pra dizer que é gravado ou não, mas me parece, que é fake ou não, mas me parece muito real. Eu falei, não, o ponto é esse, é gravado e parece real, né? Tipo, é isso que tá acontecendo, tá ligado? Assim que eu comecei a ouvir, na abertura, né, já falando um pouco, o Joe Rogan diz, você foi o cara lá, né, criou os computadores, e vai num ponto muito antigo, e eu achei aquilo estranho. Falei, se eu fosse apresentar o Steve Jobs, eu não começaria lá nos anos 80, né, se você apresenta, né, as coisas mais recentes que a pessoa fez. Então ali eu achei um pouco estranho. Sim, o Joe Rogan, ele tá numa vibe, né, de estúdio. Uma coisa que eu percebi do Jobs é que ele tá quase como se apresentando um produto. Ele tá num palco fazendo uma apresentação. Tudo bem que quando ele dava entrevista também ele distorcia a realidade, ele fazia uma apresentação. Mas eu olhei muito pra isso, assim, pra qualidade da voz, né? E é totalmente passável, assim, vozes ultra realistas. Agora, na questão do conteúdo, tem certas coisas que eu não cruzo, né? Por exemplo, você não vai ter o meu CPF, você não vai ter o meu número. Tô na rua lá, fiz uma compra. Cara, não precisa do meu CPF. Cara, eu não tenho CPF, sou americano, não tenho esse número, né? São coisas que eu não cruzo. E existe aquela coisa do anacronismo, né? Já mais de uma década sem Steve Jobs. Eu não posso levar em consideração o que o Steve Jobs fala a respeito do hoje, porque se passaram 10 anos. Teve gente que na eleição passada votou num candidato, agora tá votando em outro. E né, a coisa ela muda muito, né? Se eu quiser ser cri-cri, eu posso invalidar todo mundo de 1800 pra trás e falar, cara, esse cara era um escravagista. E não era, né? Naquela época, aquilo era o aceitável. Então, né, determinadas coisas que colocam ali na boca do Steve Jobs, eu falo, cara, é aquela fronteira que eu não cruzo. Acho maravilhoso ter a voz do Steve Jobs.
pra ele, né, fazer um One More Thing, pra ele fazer uma apresentação a gente sabendo, caramba, aqui é o comemorativo, apresentação de um novo produto, a gente vai fazer com a voz do Jobs. Eu topo a brincadeira, né, mas como uma brincadeira, né, o Steve Jobs, ele era um líder, né, e eu posso, através das pessoas que você se relaciona, saber mais ou menos como é que você estaria hoje. Peraí, não, o círculo de amizade dessa pessoa é essa aqui. Então, né, essa pessoa deve estar mais ou menos aqui, deve estar com essas ideias, pelas ideias dos grupos que essa pessoa frequenta. Só que o Steve Jobs, ele era um líder, né? Ele tinha suas próprias ideias, né? A sua própria visão de mundo. Então não dá pra você fazer essa inferência. E as pessoas vão justo atrás dessas pessoas que deixaram uma marca na história pra dar um peso porque ela tá falando alguma coisa. Então essa é a linha que eu não cruzo. Todo o conteúdo do podcast eu ignorei por completo, né? O conteúdo ignoro, é anacrônico. Mas a qualidade da voz, perfeita. Eu tive a reação exatamente oposta. E sabe o que eu acho que pode acontecer? Daqui a uns anos, algum teco dessa entrevista, eu achar que foi de fato o Jobs falando isso no All Things D, num papo que eu tinha visto, um vídeo velho dele falando sobre a Microsoft, que o que tá nessa entrevista, ele falou ipsis literis sobre isso no All Things D, que ele falou, o problema da Microsoft é que eles não têm, they have no taste, eles não têm bom gosto. Então, é uma frase que é tirada exatamente de como ele falou, e você vê aí, isso que o Coca comentou, né, ele fala sobre os assuntos que pegavam quando ele estava vivo, então ele fala sobre, o contraponto que ele faz entre o Google e o Yahoo, sobre mecanismo de busca, e e-mail, e Gmail e tudo mais. Então são os assuntos de lá de trás que trouxe para agora. Metade do papo. O papo tem 20 minutos. O papo, né? Enfim, vamos chamar de conversa aqui, né? Vamos facilitar. Não deixa de ser. Tem 20 minutos, não é uma coisa super comprida. Quase metade do tempo é falando sobre quando o Jobs fez lá os experimentos com LSD e aquele negócio de expansão da mente e tudo mais. Entra um papo de falar sobre Deus e sobre a existência, sentido da vida, eles entram muito, eles, né? Enfim, é difícil falar sobre isso, né? Sem parecer, mas a conversa é sobre isso. Então, eles entram nesse assunto, e aí mais pra frente vão falando sobre tecnologia e tal. Prestando atenção na minúcia do jeito que eles falam, é claro que dá pra achar os defeitinhos, né? Uma entonação estranha aqui, uma frase cortada do jeito estranho ali, um jeito mesmo de falar. Isso é uma coisa que desde os primeiros modelos do GPT-3, é GPT ou GTP? Eu sempre confundo. GPT, tá. E coisa nessa conversa mesmo, algumas frases, elas são muito técnicas, elas são uma explicação muito técnica do sentido do que ela quer dizer. Então, eu devia ter feito a anotação que tem duas específicas, uma no começo, uma no fim, que é a hora que o Joe Rogan fala, que eles falam sobre, é de um jeito diferente de falar. O Joe Rogan fala, sei lá, tipo, eu vou entrevistar agora aqui, meu próximo convidado é uma pessoa que lança máquinas computadoras que me trazem muita felicidade. Eu não lembro como é que é, mas alguma coisa estranha, que ninguém falaria dessa forma. E dá pra entender que é um sistema que entendeu o jeito que as pessoas falam pra expressar uma coisa e tal. Então tem um nível de separação aí entre a frase e o sentido dela, que eu acho bem interessante pra todas essas inteligências que geram texto e agora esse negócio da fala também. Mas... E essa conversa me lembrou, inclusive, uma coisa que foi até uma polêmica recente, porque saiu um documentário sobre a vida do Anthony Bourdain, e em um pedaço eles usaram uma voz sintetizada dele para ler uma carta que ele escreveu. Então entrou justamente nessa seara de, mas não foi ele que falou, né? Você tá... ele optou por não ler isso, ele não quis ler isso, estão fazendo ele ler, tem até um desrespeito com a pessoa. Então isso... Mas como você sabe que ele não quis ler? Se ele escreveu, por que ele leu? Você sabe, né? Escreveu, não leu, né? Aquela história. Não, mas eu fiquei sabendo dessa treta e nesse caso em particular eu pensei assim, tá, mas foi ele que escreveu, foram palavras dele, então você sintetizar. Eu concordo que tem o fator sabe? Então. O fator que estranho, né? Creepy, aquela coisa. E é isso que me pega nessa parada. Mas na verdade o que mais me eu acho que preocupa, na verdade. Não que, eu tô perdendo sono por causa disso, mas é assim, é mais uma parada que é uma mudança de paradigma, basicamente, que vai ter que permear a sociedade inteira, que, por enquanto, ainda não é uma coisa tão urgente e importante, mas vai ficar cada vez mais, que assim, não podemos mais confiar em áudios nem vídeos de pessoas falando ou fazendo alguma coisa. Porque
teve um caso recente, que eu não lembro os detalhes, mas aconteceu, de uma pessoa lá que acho que foi com o CEO de uma dessas criptos grandes aí, de essas traders de cripto, que o cara pegou e fez um scam com um monte de gente, fez uma videochamada com um deepfake do CEO da parada, falando de uma oportunidade de investimento, papapá, e a galera caiu, um monte de gente caiu. Então, simplesmente você não pode mais confiar que se você tá vendo um vídeo, pode ser um vídeo, porque tem deepfake vídeo muito bom já. Você vê um vídeo de uma pessoa famosa lá falando alguma coisa, você simplesmente não pode mais acreditar só porque tem um vídeo. Que é uma coisa que até pouco tempo atrás, assim, você conseguia fazer um vídeo lá de um OVNI, sei lá, alguma coisa assim fake. Mas você fazer um vídeo da pessoa, de um close no rosto da pessoa falando uma parada que ela não falaria, era praticamente impossível. Hoje em dia já não é mais tanto. Tem alguns detalhes que, se você prestar atenção, na maioria desses vídeos você consegue ver ali que tem alguma coisinha que entrega, e é óbvio que, principalmente se for uma pessoa falando algo muito inflamatório que você sabe que aquela pessoa não falaria normalmente, já, né, aumenta o nível de desconfiança. E o mais bizarro é que, assim, beleza, eu não posso mais acreditar em nada que alguém disse ou fez alguma coisa só porque tem um vídeo ou porque tem um áudio. Isso causa também o problema contrário, porque imagina que alguém foi lá, cometeu um crime, e você tem um vídeo da pessoa fazendo a parada e vai ser usado como prova, e aí a pessoa pode simplesmente falar, não sou eu, é um deepfake. E aí? Né? Ferrou. Entra a perícia, tipo, que vídeo não é mais prova de nada, áudio não é mais prova de nada. Claro que não chegamos lá ainda, mas vamos chegar. E isso é assim, o tanto que eu falo aqui que eu não acredito que os robôs vão acabar, dominar o mundo e não vai mais ter trabalho pra ninguém, eu continuo acreditando que isso não vai acontecer, ao menos não no nosso tempo de vida. Agora, esse lance de você não poder mais acreditar em nenhum áudio, nenhum vídeo, eu acho que é uma parada muito mais rápida. É a questão de poucos anos a gente vai chegar nesse patamar, principalmente para pessoas famosas, pessoas que você tem muito material disponível, né? Porque você fazer um deepfake lá da Dona Maria, dona de casa, que tem 2 fotos dela no Instagram e 2 áudios de WhatsApp, né? É bem mais difícil. Vai chegar um momento que vai dar. Agora, você fazer um deepfake da voz do Mendes, do Bruno, minha, do Coca, já dá. Fácil. Assim, ferrou. Já estamos ferrados. Né? Ninguém faz, inclusive, por favor. Você fazer um deepfake de vídeo de qualquer um de nós 4 aqui numa chamada de StreamYard também tá fácil. Tem conteúdo de sobra, né? Claro, fazer com uma qualidade melhor já é mais difícil. Agora, você pega um ator qualquer aí, um político, um músico, qualquer pessoa famosa, já tá moleza, né? Tem um cara no Instagram que faz uns deepfakes lá do Bolsonaro, do Lula, dos candidatos aí, tudo, e que fica perfeito, e é engraçadíssimo, e é muito... Você olha assim, você fica, caraca, é real, é muito real a parada. Então... ferrou. É só isso que eu tenho a dizer. Eu concordo com você no lance que não dá pra confiar, até porque áudio, cara, se você pega... Você falou do cara do Instagram, mas tinha um áudio que tava circulando no começo de 2020, se eu não me engano, que era alguém imitando o Bolsonaro lá, não sei o quê. Então, assim, o áudio, essas provas, depois que a internet tá aí pra gente pôr coisa nela, cara, não é só o deepfake, né? O áudio, por exemplo, você imita o cara, já era, acabou, né? Você faz uma boa imitação, você consegue, é a mesma coisa, você consegue ouvir ali, ver com alguma nuance diferente, mas é muito, pro grosso da população é a mesma coisa, né? Mas eu acho que, voltando um pouquinho no que o Mendes estava falando ali, de ética e etc, né? Eu tenho um pensamento com relação a isso, né? Que, assim, eu nunca tinha pensado muito sobre isso até ver esse podcast e ver o Jobs falando, né, que, enfim, ele não está mais entre nós. E eu comecei a pensar, eu acho muito bizarro ainda, tipo, uma amiga minha morreu um tempo atrás aí e tal, e aí, cara, um belo dia ela postou no Instagram uma foto, né, e aí eu tomei um susto, porque eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Como assim, né, o que ela tá postando, né, não existe mais tal, e aí era a irmã dela postando uma foto lá e tal, e eu já achei isso muito bizarro, porque era uma pessoa que eu sabia que já não estava mais aqui, mas estava com a conta dela postando foto.
E foi aí que eu descobri que tinha o lance de avisar o Facebook que a pessoa morreu, não sei o que, aí faz um memorial pra ela lá dentro e tal. Mas mesmo assim, eu já acho um pouco demais, assim, né? A partir do momento que você pode simular a voz dessas pessoas e daqui a algum tempo simular a aparência dessas pessoas em vídeos, etc., eu acho que a gente entra numa seara que é essa brisa assim, não é que a pessoa não queria fazer ou não, independentemente dela querer fazer ou não, mas ela já não está mais aqui para ter esta opinião, né? Então, eu acho que a gente acaba entrando num lance de tipo assim, até onde a gente consegue deixar esta pessoa entre nós e ter mais coisas dela falando. E digo mais ainda assim, eu acho que também a gente entra num lance de ciclo geracional muito difícil de ser mudado, né? Porque as pessoas nascem e morrem justamente porque vem outras depois, e a gente vai trocando as gerações, trocando as pessoas brilhantes das épocas, nunca esquecendo de quem foi brilhante, claro, mas, né, trocando essas pessoas. Se você pega o Jobs e fica, né, não só mostrando frases dele, etc., mas fazendo conteúdo, por exemplo, motivacional do cara, pra ele motivar a empresa a fazer mais coisa, tipo assim, então, o Jobs nunca vai poder, entre aspas, descansar, porque se não tiver ele motivando lá, ninguém faz nada, né? Então, sei lá, eu acho que vai deixar uma parada, pensando só nesse lance de pessoas que nos deixaram e ainda estariam presentes, né? Ficou meio sobrenatural, mas não é. Mas dá pra entender, né, o que eu quis dizer. Pensando um pouco nesse Bruno lance. sensitivo. Pensando um pouco nesse lance, eu fico muito em cima do muro em falar. Eu acho muito legal, longe de não achar de falar que não é legal, eu acho muito da hora saber que isso é possível, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, cara, mas e aí? Né, a gente precisa andar, a roda precisa girar, saca? A gente sempre falava, né, quando o pessoal falava na época do Steve Jobs, a gente sempre falava, deixa o cara descansar, né, o cara já morreu, já faz mais de 10 anos desde, né. Agora só um comentário, você falou de imitação também, eu deixei um link aí que a gente pode deixar nas notas do episódio, que foi um cara que mandou áudio pra mãe dele, falando que ele tava com a Cláudia Raia, e... que ele tava com a voz rouca e ele imita igualzinho. E aí eu só consegui pensar nisso quando você falou. Então fica o link aí pra quem quiser se divertir, porque me lembrou isso aí que realmente o deepfake analógico é a imitação, né? Bruno, você falou, a pessoa não queria, como é que vai saber se queria ou não queria? Você conhece o poeta Vinícius de Moraes? Não, tá, já conheço, eu imagino que você vai chegar. O nome dele tem acento ou não tem acento? É uma boa pergunta, eu sou péssimo de caligrafia O nome gramática. dele, né, o nome artístico dele não tem acento. Só que a rua Vinícius de Moraes, que homenageia o poeta, em Ipanema, tem um acento. Por quê? Porque quando uma pessoa morre, ela perde esse direito. Não, grafia própria, esquece, não, você vai. Vinícius tem acento, pronto, acabou, vai ter o acento. Então a gente perde determinadas coisas, né? Quando a gente não tá aqui, claro, inclusive que a família... Inclusive a vida, né? Inclusive a vida. Claro que tem a família, tem uma série de coisas. E é exatamente por isso que essa é aquela seara que eu não entro, né? Porque N coisas podem acontecer. O Rambo falou, não dá pra confiar em vídeo. Concordo que não dá pra confiar em vídeo. A gente vai chegar no momento que vai ter uma solução. Peraí, a câmera de segurança vai ter uma assinatura pros vídeos gravados com aquela câmera de segurança. Tal como hoje. Hoje você não tem um contrato e aquele contrato não tem uma assinatura. Peraí, não, a assinatura não é válida e se resolve a situação. Vai ter a mesma... Não, peraí, foi gravado nessa câmera realmente nessa hora. Foi uma parada que eu pensei, inclusive, obrigado por mencionar que, tipo, as câmeras de segurança profissionais mesmo poderiam introduzir um ruído em cima da imagem que seria uma chave criptográfica, né? Que aí, tipo, você consegue verificar que aquela imagem foi assinada por aquela câmera. Então, se alguém for lá e modificar aquela imagem, não vai ter a chave da câmera para refazer aquele ruído. Bom ponto. Para tudo tem soluções, mas é aquela questão, a gente vai querer fazer isso. Eu posso fazer, sei lá, uma obturação com anestesia geral, né? Mas eu não vou fazer porque os riscos não valem a pena, né? Eu posso, sei lá, tô com um problema de formigueiro aqui e jogar, sei lá, água sanitária. Mas não é a melhor coisa para resolver o problema. Então as soluções elas vão vir. A gente vai se adaptar a isso, é uma nova ferramenta. Acho mó legal. Quando a gente tá no universo da criação, para filmes, eu acho que é válido. Tem que ver com a família, tem que ver com tudo ali, né? Tudo direitinho. Acho que para sua área, né? Eu adoraria ouvir a voz original do personagem no personagem, né? A voz do próprio ator.
não desmerecendo a dublagem, longe disso. Mas no cenário real, onde as pessoas estão dando entrevistas, aí, tipo, se é uma entrevista dela falando de algo dela, claramente posicionando no passado, não é uma coisa comemorativa, aí, ok. Mas falar de coisas pós-mortem, eu não acho legal. Coisas originais é o problema, né? Que nem, por exemplo, faz um tempo rolou uma polêmica, porque tinha o artista Ronnie James Dio, cantou no Black Sabbath, no Rainbow, teve carreira solo e tudo mais, e ele morreu. E aí fizeram lá um negócio com uma startup que tava começando a fazer shows de pessoas mortas. Então teve show do Tupac, que ele cantou inclusive com o Snoop Dogg, eu acho, e o Dio morto saiu em turnê. Era um holograma dele, era um show inteiro com banda e ele holográfico em palcos aí pelo mundo, acho que passou pelo Brasil, inclusive, também. Olha, se tem uma coisa pra qual isso é muito Black Mirror se aplica, é isso. Então, né? Entretenimento. Eu ia citar, inclusive, no começo do papo, o episódio que é aquele Be Right Back, que esbarra muito nisso, né? De um bot, de uma pessoa morta e tudo mais, e isso, quem continua vivo consegue interagir com o bot como se fosse com a pessoa, e isso tem muito a ver mais com esse papo até do Jobs do que isso, mas aí eu lembro que desde essa época eu vinha pensando assim, qual que é a diferença entre o holograma e ver um show só dele, ver um DVD, por exemplo, né? Que o holograma é montado em cima de shows de verdade, assim como o papo do Jobs montado em cima de papos dele. A diferença é que no caso do Jobs, são coisas que ele nunca disse, sendo ditas no estilo e na voz e com o tipo de raciocínio dele. Pode ser a coisa mais perfeita do mundo que ele teria dito. Ele não disse. A parte ética disso que é terrivelmente incômoda, né? O show do Dio, que era só ele projetado num holograma ali em cima do palco, já era incômodo. E ele não era fazendo coisas novas, dizendo coisas que ele nunca disse. O negócio do Bourdain, mesma coisa. Ele nunca falou aquele texto com aquela entonação, ele só escreveu o texto. E colocar uma voz na voz dele pra falar o texto já me parece instintivamente mais incômodo do que o lance do Dio, por exemplo, né? Que aí você tá colocando a pessoa fazendo um negócio que ela nunca fez. É mais incômodo, né? Esse negócio do Jobs. Essa questão do texto eu vou continuar batendo na tecla. Eu concordo que é esquisito, não deixa de ser esquisito. Mas pelo menos foi ele que escreveu, né? Então, se a pessoa escreveu, pelo menos ela concorda com aquilo. Ou pelo menos concordava quando escreveu. Não, eu sei que a pessoa não gravou, por isso que eu disse que é meio esquisito. Mas eu acho muito pior quando é uma parada que, tipo, cara, a pessoa nunca disse isso, nem escreveu, nem, sabe? Pra mim é infinitamente pior do que, pelo menos, a pessoa escreveu aquilo porque ela pensava aquilo, sabe? Mas o Jobs nunca falou aquelas coisas e, enfim. O lance do show também é... Eu acho que quando você mexe, quando você envolve arte, aí já é um pouco mais... aberto, cinza, porque é aquela coisa de arte e tal. Agora, eu penso uma parada que eu acharia perfeitamente ok seria, sei lá, vamos reproduzir um show que a pessoa já fez, né? Então, tem lá o vídeo do show, vamos reproduzir o show do jeito, do mais, né, idêntico possível. Pra quem não teve a oportunidade de ver aquela pessoa ao vivo, vai lá e vai ter o mais próximo possível que ela consegue ter de ver a pessoa ao vivo. Com o grande asterisco de você explorar a pessoa que morreu pra ganhar mais dinheiro claro, por um monte de gente. Mas copyright. Tipo, quem é que tem o copyright do negócio do John Lennon lá que já morreu? Alguém tá ganhando o dinheiro das músicas dele. Era tá o Michael Jackson, bizarramente. Tá, então. Então agora a pessoa tá explorando duas pessoas, né? Em corrente de artistas falecidos e a pessoa tá lá chupando o copyright. Então tá explorando, né? Sei lá, é a mesma coisa. É que eu acho que é um pouco diferente quando você fala assim, você tá explorando o copyright de uma música gravada, bonitinha ali, e quando você põe essa pessoa pra, entre aspas, performar num palco, né? Dança aí, macaquinho, tipo, vamos lá. Exato, tá, porque então aí... vamos pegar um outro exemplo, um pouco mais parecido. Casos onde você tem, sei lá, uma trilha de voz que um artista que já morreu gravou lá e acabou não sendo usada pra nada e ficou engavetada lá no estúdio, e aí 20 anos depois vão lá e fazem uma mixagem daquilo com uma outra música, com outro artista e tal, que a pessoa não fez. E aí, sabe? Pra mim é muito parecido as duas coisas. Provavelmente, no futuro, os artistas vão chegar e dizer: galera, tô morrendo aqui, eu encerro aqui, não vai ter nada mais comigo. Não, pode usar a minha imagem, pode usar a minha voz, né? Vai... Da mesma maneira que sei lá, em 1500, as pessoas não negociavam as fotos
né, porque não tinha foto. Agora a galera vai, né, negociar o direito de imagem pós-mortem, né, e por aí vai. Porque passa a ter que isso. Se você for ver, já acontece, né? Porque, tipo, se a pessoa... Se é um artista famoso que tem um monte de coisa e tal, a pessoa poderia, sei lá, eu acho, não sei se isso já aconteceu alguma vez na história, mas poderia acontecer, sei lá, a pessoa tá lá morrendo e tal e fala, depois que eu morrer eu quero deixar de existir. Não quero que venda a minha música mais, tira a minha música do ar, não toca mais em rádio, papapá. Eu não quero que ninguém ganhe dinheiro com as minhas músicas, e aí, sabe? Eu acho que é a mesma coisa, né? Então eu acho que pode rolar a mesma situação. Se a pessoa não quer, vai lá, bota no testamento, declaro que eu não quero que façam nenhum derivado da minha imagem, papapá, depois que eu falecer, não autorizo. Beleza? Doação de feito. órgão. Agora, a dúvida é a seguinte: isso é legally binding? Como é que fala isso em português? Porque é que nem o Coca falou antes, você morreu, você perde alguns direitos, né? Então, até que ponto isso é, né? Eu não tô falando da questão moral, ética, tô falando da questão puramente legislativa, legal, né? Até que ponto você ter a pessoa falando que não quer, que sabe, não sei, né? Porque sempre tem aquele lance, daí a família vai lá, bota recursos, não sei o quê, porque a galera quer continuar ganhando lá a graninha, né? Juridicamente, quando você morre, você vira um CNPJ, né? Você vira uma empresa, né, para fazer o espólio. Então são outras... Não é que são outras regras, mas é bem isso, né? Direito é direito e o humano é o humano, né? Outro é outra... Né? São coisas distintas, né? Tem gente que vai achar desrespeitoso, mas até legalizar isso tudo, até poder chegar e falar, ninguém vai usar minha imagem, ou vai usar a minha imagem, vai ter aquelas coisas, né? Mas e do passado? E a gente vai ter que sentar e conversar e decidir, pode usar, não pode usar desse jeito, pode usar dessa maneira, não pode. Eu acho que no final das contas, o grande lance não é se pode, se não pode, se usa, se não usa, e sim como que será usado, né? Porque a pira que eu acho porque sempre que tiver dinheiro envolvido, a galera vai estar fazendo coisa, e é isso. E tem o argumento de, já imaginou que legal se você pudesse conversar com Einstein, não sei o quê, né? Tipo, faz toda essa parada, que isso nunca vai acontecer. Você não tem o cérebro do cara no vidro, você nunca vai conseguir conversar com ele. Você vai conversar com uma versão... A IA não vai fazer uma nova teoria. Exato. Da relatividade. Exato. Então, assim... Isso seria legal, hein? Não colocaram inédita, comprovada, Não foi o cérebro do Einstein que colocaram num vidro, literalmente? Tem algum dessa galera aí que colocaram o cérebro num vidro? O Leonardo da Vinci tem uns dedos dele e algum outro órgão. Que horror. Dedo não é órgão, mas eu vi no museu dele lá em Florença, eu acho. Pô, eu tive lá e não vi isso. São 2 ou 3 dedos e algum outro pedaço do corpo dele que tá lá também no não sei museu. se eu quero ver isso, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que é o seguinte, que é o que eu puxei aquela hora lá. Se a gente já tem... Hoje em dia, principalmente, a gente já tem muita coisa gravada, muita referência, muita sabedoria que as antigas pessoas deixaram pra gente, né? E a partir disso, você cria novas pessoas com novos pensamentos e novas coisas acontecendo, novas ideias e tudo mais. Se você não deixa essa pessoa, entre aspas, descansar e fica ressuscitando ela pra falar coisas não falar, que ela nunca tinha dito, né? A gente acaba, teoricamente... Eu não sei, né? Eu tô aqui mandando regra aqui, mas eu não sei. A gente acaba, teoricamente, não evoluindo... Talvez como sociedade ou como, sei lá, mudança de pensamento mesmo, né? Porque você vai ter aquela figura e as ideias delas sendo defendidas muito mais fortemente e ela própria não estando aqui defendendo talvez alguma ideia, né? Então, sei lá, eu acho que no fundo é isso, é como que isso vai ser usado, né? Eu recentemente, Bruno, vi um filme esqueci o nome, do Duro de Matar, Bruce Willis. E o cara aparece no início do filme e no final. É um filme... whatever. Ou seja, ele não tá mais ali atuando, né? Tem algumas histórias, né? De problema de atuação dele e tal. Acho que não dá até pra gente pensar ter um Duro de Matar 6, Duro de Matar 7, sei lá quanto tem. Acho que até poderia ter mais 1 ou 2 pós-mortem. Mas não dá pra ter 30 Duro de Matar, né? Duro de Matar 185, só usando aquele mesmo personagem, a voz, o jeito. Acho que... Foi os anos 80, né? Mas não fechou ali. Vai ter, né? Escorregar um pouquinho ao longo do tempo pros nostálgicos, mas acabou. Precisa dar vazão pros novos Bruce Willis, né? Pra a nova geração, né? Acho que não é nenhuma questão de evoluir, né? É questão de dar espaço pros novos. Follow-up em tempo real e peço desculpas já de antemão pra quem não
esperava ouvir esse tipo de assunto no ADT no dia de hoje, você que tava aí num dia maravilhoso e agora tá ouvindo a gente falar de coisas horríveis. Descurva. O César comentou que o cérebro do Einstein tá literalmente num vidro e eu fui pesquisar e de fato ele não está inteiro. Eu só vou falar isso pra não ficar muito nojento, mas tá num vidro, ou seja, foi o pior exemplo que o Bruno poderia ter escolhido. Ironicamente. Mas ele não tá falando com a gente. Não tá. E o segundo follow-up em tempo real são 2 dedos do Galileu que estão no museu dele e não do Da Vinci. Confundiu os inventores italianos. Que horror. Mano, é curioso que o Coca falou isso aí, especialmente do Bruce Willis, que pintou uma notícia recentemente que ele tinha vendido os direitos sobre o deepfake dele para que pudesse continuar sendo filme dele, só que sem ser com ele. No fim das contas, não era exatamente isso, mas esse é um caminho meio inevitável que vai chegar para Hollywood. O próprio James Earl Jones, que é a voz do Darth Vader, ele fez um mapeamento da voz e vendeu o direito sobre o uso da voz dele para que ele possa continuar sendo a voz do Darth Vader, mesmo depois que ele vai aposentar, pendurar o capacete, as botas de Darth Vader, e não vai fazer mais as vozes, mas ainda assim vai ser a voz dele em futuras criações da Disney. Isso já tá definido, pelo menos em algumas, ainda vai continuar sendo a voz dele. Mas Mas ele topou isso em vida. E isso de artistas deixando o material, ou você tem o caso que é mais clássico, né? O Prince, por exemplo. Existem toneladas de discos inteiros que ele gravou, que estão no cofre famoso lá dele, que ele falou, isso não pode ver a luz do dia. É uma expressão artística que eu tinha, um negócio meu que eu precisava tirar de mim, mas não é pras pessoas, é pra mim. Então tá aqui, é óbvio que isso vai ser lançado em algum momento, né? Porque a gente sabe como é que essas coisas são. Mas é o oposto, por exemplo, do Leonard Cohen. O Leonard Cohen, quando tava morrendo já em 2016, ele gravou só as faixas, só a voz dele, sem nenhuma instrumentação, e falou pro filho, cara, quando você tiver bons arranjos, faça-os. E lança esse álbum. Em 2019 saiu o álbum Thanks for the Dance, que é instrumentado em cima só da voz dele de guia. Eles até, eu vi uma entrevista com o filho dele falando, teve coisa que ele gravou em uma cadência, a gente mudou a cadência pra caber no arranjo. Eu falei, aí já me incomoda. Trapaceou. Aí já me incomoda, né? A faixa de voz tá gravada e você fazer a instrumentação depois, mesmo já é estranho esse álbum ter sido lançado e o Cohen nunca ter escutado a instrumentação. Já é, mas alterar o jeito que ele falou as coisas pra caber na métrica da frase. Essa parte ele disse que tava ok, né? Essa parte ele falou, vai lá, né? Ele tava implícito que eles, né? Tinha licença poética, literalmente, sabia que não ia poder escutar o resultado, ia ter que confiar no que agora esse lance de mudar a cadência da voz aí já ficou estranho. Agora, esse lance do cara gravar só pra ele e guardar lá num baú, num cofre, sei lá o que e tal, isso aí, vamos combinar, ele sabia, né? Porque, tipo, se fosse realmente, não, isso aqui jamais deve ver a luz do dia, então fala assim, ó, no dia que eu morrer, você queima isso aqui, taca fogo, né? Aí, senão eu vou vir te assombrar, puxar teu pé. Puxar seu pé. Exatamente. Então aí tudo bem. Agora, não, isso aqui não quer pra ver a luz do dia, mas deixa guardadinho aqui. Né, eu sabia que ia, né? Mas ó, eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link pra quem quiser escutar esse podcast, essa gravação do Joe Rogan, que eles falam no começo que é o Joe Rogan, né? Pra não falar que é o Joe Rogan. Mas aí durante o papo eles falam mesmo que é o Joe Rogan. Nesse papo com o Steve Jobs, eu tô muito curioso pra saber o que vocês que nos escutam acham disso, porque, enfim, a gente poderia continuar falando por dias sobre esse assunto, a gente não ia chegar a um consenso e ainda assim ele é um assunto empolgante e um assunto bacana de discutir. Então a gente certamente vai voltar a falar sobre isso em próximos episódios, eu acho, né? Você tem mais alguma coisa pra falar hoje sobre isso? Acho que é isso, tô curioso pra ver o que o pessoal vai achar e pedir, já a gente falou, né, de permissão e tal. Eu estou declarando, neste momento, não autorizo o uso da minha voz para deepfakes e afinses. Eu também não. Né? Quem descumprir este mandamento vai ouvir do meu advogado psicopata. Isso aí. Vai perder o direito de ser um adetêncio. Exatamente, perde a carteirinha. A cidadania de adetêncio revogada. Exato, caçada. Isso. Muito bem, agora antes de fazer o Alô ADT, trazer as perguntas que vocês fazem pra gente no Twitter com a hashtag AlôADT, que a gente pinça algumas aqui pra responder ao finalzinho do episódio, eu vou fazer o segundo patrocínio do episódio de hoje, que é o da ExpressVPN. Com o ExpressVPN, se você assinar pelo link, que eu vou falar daqui a pouquinho, você tem um desconto de 3 meses na assinatura do plano anual. Você tem três, na verdade, grandes vantagens. A primeira é conexão segura
criptografada mesmo em Wi-Fi que não são tão seguros. Então, se você se conecta em Wi-Fi públicos de hospital, hotel, shopping, aeroporto, essa coisa toda, é bem possível que os seus dados, em algum momento, alguma vez que você se conectou nesses Wi-Fi, tenham passado por algum problema, alguma exposição, algum risco, porque existe um negócio de muito dinheiro, de gente que consegue se infiltrar e consegue exfiltrar as informações aí que não estão seguras no Wi-Fi e ganha uma boa grana com isso. Então, com o ExpressVPN, você impede que isso possa acontecer porque os seus dados passam a ser criptografados e transitados pelo servidor da ExpressVPN para que você não tenha nenhum problema aí com a exposição de dados. O que me traz a segunda vantagem, que é a seguinte: mesmo usando uma VPN, a conexão é estável, ela é rápida, eles investem muito em estrutura para você poder aproveitar isso sem ser penalizado com uma conexão pior. E a terceira vantagem é que isso te abre alguns caminhos, algumas possibilidades de usar a internet como você não usa. Por exemplo, eu já falei aqui e vou repetir, eu assinei pelo link do ADT para poder ter o desconto a ExpressVPN para poder assistir a série do West Wing, que é do Aaron Sorkin, que por acaso escreveu também a Feel Good Man, que a gente comentou agora há pouquinho, a hora que o Bruno falou aí do Jack Nicholson, fazendo as vozes lá, todas elas traduzidas para outros idiomas. Eu tenho usado também para ver coisas da Netflix, que também são de catálogos lá de fora, que não estão disponíveis aqui no Brasil. E a gente falou, por exemplo, nessa semana no Área de Trabalho, uma dica que o Lucas Blacioli, que está acompanhando ao vivo aqui também a gravação, deu pra gente, que é: se você usar a ExpressVPN e se conectar em servidor falando que está vindo da Nova Zelândia, Austrália ou Estados Unidos agora também, você no Twitter consegue assinar o Twitter Blue, o que te dá direito a passar a ter tweets editáveis. Então tá aí mais uma vantagem curiosa que você pode ter, e um exemplo é de como você usar uma VPN navegando na internet te abre umas possibilidades que você não teria de outra forma. Agora, a parte mais legal disso tudo é que você que escuta aqui o podcast tem um desconto bem bacana de 3 meses na assinatura do plano anual se você acessar pelo link expressvpn.com/ADT. Você vai ter um mês inteiro para testar de graça, sem colocar a mão no bolso, para ver essa parte da velocidade, para ver como é que é você passar a usar suas conexões com uma VPN. E aí sim, para contratar, são 3 meses de desconto na assinatura do plano anual. Então, mais uma vez, acessa lá, expressvpn.com/ADT. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio mais uma vez também do podcast e pelo apoio também, claro, a toda Gigahertz. Valeu. Obrigado, Valeu. ExpressVPN. Vamos lá. Alô, ADT, o Fabiano Zuba quer saber do Rambo, tá esperando o Rambo fazer um review dele, falar sobre o OnePassword 8, para aí ele poder sim decidir se ele instala, se ele assina ou não. E aí? Nossa, que responsabilidade, hein? Não vou recomendar ninguém sair instalando ou não com base na minha opinião apenas, né? Dar uma pesquisada também. Agora, eu tava bem receoso de atualizar pro OnePassword 8 por conta muita gente fez alguns reviews bastante críticos e a migração deles para usar um framework cross-platform, né? Que no caso acho que é Electron, até o OnePassword 8, ao menos a interface, né? O core dele não é. Mas, cara, foi de boa. Eu instalei aqui, migrei, teve um pouquinho de dor ali na hora de migrar, porque eu fazia sincronização via Dropbox. Aí eu migrei para usar a assinatura deles, e o meu motivo de não querer, de resistir um pouco à atualização, não foi tanto por causa da assinatura, era mais porque eu tava muito feliz com o setup, eu gostava de ter tudo no Dropbox, bonitinho, mas aí como a gente queria usar na Gigahertz e eu também queria começar a compartilhar no compartilhamento familiar, isso iria exigir a conta do OnePassword, e se eu já ia ter que fazer a conta, já ia ter que assinar igual, então vamos testar esse negócio de OnePassword 8 aqui, vendo o que dá, e é ok. A experiência, de um modo geral, foi até melhor em certos pontos, porque, por exemplo, você não precisa mais de extensão no browser para usar o OnePassword 8. Ele consegue fazer o preenchimento usando as APIs de acessibilidade do Mac, que ele sabe que tem ali um campo de e-mail, um campo de senha, etc. Sabe qual é o site que você tá, ele vai lá e preenche. Então eu tenho usado dessa forma. Ele preenche dentro de apps também agora, então você vai entrar, sei lá, no Zoom, e tem que entrar numa reunião lá, e aí tem o usuário e senha, ou você vai entrar lá no feedback da Apple, que tem que entrar com o Apple ID, ele preenche. Então, no geral, tá aprovado da minha parte. Não quer dizer que esteja perfeito, tem coisinhas pra melhorar ainda. Eu até troquei uma ideia com o time deles, porque eles estão com algumas iniciativas para desenvolvedores, aí o pessoal lá me chamou pra bater um papo, e eu dei alguns feedbacks pra eles, e eles me mostraram algumas coisinhas que eles estão fazendo pra desenvolvedores, especificamente. Eu tô feliz.
com o One Password 8, por enquanto, não me arrependi ainda de ter migrado. E tô rodando no iPhone também. No iPhone também tá legal. Eu acho que foi um caso de... A expectativa não tava muito alta, então eu acabei me surpreendendo positivamente. Esse é sempre o segredo da felicidade, é esse, na verdade, né? Controlar as expectativas. Exatamente. Exatamente, é. Exato. Muito bem, ó. Seguindo aqui, o Rafael Andreotti falou que ele usa o iPhone dele para tirar fotos no trabalho, mas não quer que essas fotos apareçam quando ele tá fora do trabalho. Uma coisa meio Severance, né? Ele falou que quer saber se existe um tempo de filtrar as fotos tiradas em determinada localização pelos modos de foco do iOS, ou pelo menos um jeito de filtrar as fotos enquanto o foco de trabalho está habilitado. Vocês têm alguma dica sobre isso? Eu tenho uma dica paralela. Eu acho que nativamente não, mas no iOS 16 apps podem integrar com os focos, inclusive dona Apple, né, abre um feedback lá para Apple colocar no Fotos também, porque no Mail, no calendário, etc, você já consegue colocar lá. Agora, você fez um paralelo aí que eu acho que alguém tem que fazer esse app e chamar o app de Severance. Quem nunca foi lá nos ajustes, foco, se eu não me engano é a última opção, filtros de foco, acho que esse é o nome. E aí você adiciona um filtro, aí tem lá no meio, e aí você seleciona quais caixas de entrada vão estar visíveis. Então, sei lá, você tem e-mail de trabalho e e-mail pessoal. Aí você marca lá, quando eu estiver aqui no meu foco trabalho, eu só vou visualizar a caixa de entrada trabalho e por aí vai. Não tem muitos aplicativos, não. Mas isso aí tem toda uma cara de que poderia vir num iOS 17, um iOS 18, trazer isso pro Fotos. É uma boa ideia. E ainda que pareça uma coisa meio absurda, às vezes você lida com um material semissensível no seu trabalho e você, sei lá, você tira foto de processos, né? Você é advogado, tira foto de processos. Ou é médico, né? Tem algum uso ali, né? Inclusive, teve um caso recente que a gente falou, né? Sobre as AIs que geram imagens e tal. Teve um caso recente de uma pessoa que descobriu que uma foto que essa pessoa tinha mandado de uma coisa dela pro médico tinha ido parar num banco de dados que é vendido para esses algoritmos de geração de imagem. Então, o médico provavelmente não armazenou isso como deveria, ou, enfim, aconteceu alguma coisa errada ali no processo. Agora, eu tava pensando aqui que, na verdade, a solução que a Apple tem para esse problema do Rafael aí é compra um iPhone pro trabalho, né? O que, assim, eu acho que não deve ser o caso dele, mas se for um caso, como o Coca falou, o correto seria ter outro device. Sim. Porque, por mais que você tenha filtros de foco e tal, né, não é... O filtro só vai ocultar ali quando você tiver com o foco habilitado, né? Se você tá tirando fotos realmente sensíveis no trabalho, o certo seria você usar outro device pra isso, né? Mas não deve ser o caso como aqui. Ele falou que ele não quer só que essas fotos apareçam, eu fico pensando, sei lá, se eu fosse um funileiro, eu não ia querer que toda foto de carro pintado que eu já fiz, que é bom eu ter, que aparecesse junto da foto da minha família, do fim de semana. No dia de hoje. É muita mistura. Nas memórias do iOS vai aparecer lá. Eu pensei num, né, já que a gente falou muito desse tema hoje, né, você é um agente funerário, né, imagina, tu tirou foto lá do arranjo de flor e tal, e aí vai ficar aparecendo nas memórias do iOS lá, que inclusive apareceu, alguém postou no Twitter recentemente uma foto lá de um velório nas memórias do iOS, né, pô, não é uma boa ideia, né, então eu entendo também, às vezes a pessoa só quer, né, não quer, no meu caso aqui é só screenshot, tudo então, né, screenshot uma coisa que eu ia sugerir não é a resposta para esse problema, mas talvez algo assim possa dar um estalo aqui no Rafael e ajudar de alguma forma. Existe um aplicativo feito pelo Casey Liss que eu vou falar de uma forma bem pausada para não ser uma cacofonia. Ele se chama Peek-a-View. E o Peek é P-E-E-K. P-E-E-K-A-View. É uma brincadeirinha com Peekaboo. Exatamente. E ele serve para você selecionar um conjunto de fotos e jogar lá para o aplicativo, aí você dá... É um álbum customizado, basicamente. Aí você dá isso aí para uma pessoa que for operar o telefone ou alguma coisa assim, e a pessoa só consegue visualizar essas fotos
e não consegue deletá-las. Então ele falou, isso aqui é, pra, sei lá, dar o telefone pro meu filho e ficar tranquilo que ele não vai deletar a foto que não deve, que, né, vai acessar a foto que não era pra ele acessar e tudo mais. Basicamente então, é porque ele descobriu que o filho dele adorava ficar vendo foto no iPhone, só que ele não queria que acidentalmente pudesse lá, toca no botão de deletar, bagunça os álbuns, acessa outras fotos. Então ele criou esse app que é tipo um acesso guiado específico para fotos, né? Outra opção seria aí essas coisas no trabalho é chato, né? Mas você ter, por exemplo, um Dropbox feito para armazenar fotos do trabalho, e aí tu tem que ver se a empresa deixa aquilo tudo, né? Mas ainda assim, você tira as fotos, sobe lá no final do dia, deleta do aparelho e fica só na nuvem. É um jeito mais chato de fazer isso. Dependendo de qual for a necessidade de você ter fotos de ultra qualidade, aí dá pra comprar um telefone mal menos mesmo, só pra ter as fotos guardadas em um telefone, que é do trabalho. Eu acho que isso já foi tema de Alô ADT, de usar um outro aplicativo que a gente falou, acho que era... É Camera Plus? Acho que é, né? Camera Plus? One Camera. Que o álbum fica aí separado. Acho que hoje em dia, acho que a maioria dos apps de câmera, eles já salvam direto no rolo da câmera, né? Mas talvez alguns, pelo menos, deixam você optar, né, por usar um álbum separado, que foi uma parada que eu pensei, se fosse a Apple implementar o esquema dos filtros de foco, teria que ver também como é que ia ser feito esse filtro, porque pode ficar chato muito rápido, né? Por exemplo, o filtro vai ser para ocultar certos álbuns, aí você ia ter que toda vez ir lá e botar a foto no álbum. Eu penso que uma solução talvez mais simples, nativa, que a Apple poderia implementar, de novo, nada disso está resolvendo o problema do Rafael, nós só estamos aqui propondo soluções futuras. Tá bem né? on-brand pra gente, inclusive. Exato. Por exemplo, você poderia, quando você vai lá no aplicativo nativo de câmera, você poder selecionar, as fotos que eu tirar daqui pra frente, salva nesse álbum aqui. Ou ter perfis, tipo Netflix. Sei lá, você tem o perfil trabalho e o perfil pessoal. Mas aí já é too much pra Apple. A Apple não faria isso, mas pelo menos o lance de álbuns. O padrão é salva no rolo da câmera. Mas eu quero, quando eu tiver com o foco trabalho ativado, salva no álbum trabalho. E esse álbum trabalho, ele não vai afetar memórias, não vai aparecer em widget, não vai, é só quando eu abrir e navegar dentro do álbum. Então acho que tem jeito da Apple resolver isso, mas infelizmente, Rafael, não temos uma solução pronta. O Picaview eu cheguei a pensar como uma opção, acho que é o que chega perto, assim. Mas eu acho que ele é melhor, e eu acho até que a gente já sugeriu para uma pessoa que precisava de algo assim, que é para pessoa que quer, tipo, entregar o device na mão do cliente, por exemplo, para ver um portfólio, né, ver ali alguma foto de alguma coisa, sem, tipo, daí tá sua foto no churrasco sem camisa, né, do lado. Então, acho que o Picaview pode funcionar melhor nesse caso. Não sei se no caso do Rafael ajudaria, mas vamos mandar feedback para Apple que precisamos de opções. Muito bem, meus amigos, para finalizar o nosso Alô ADTs de hoje aqui, o Felipe Macedo mandou pra gente. Ele falou que comprou uma Aeropress, que foi uma super dica, que a gente comentou aqui algumas vezes, né? Que acho que o Mendes tem, o Rambo também tem, não lembro agora quem tem. E agora ele queria saber dicas e formas de como que vocês gostam de fazer o café de vocês. Porque eu faço café expresso, né? Põe a coisa na maquininha ali e já era, tá salvo. Mas vocês, que são uns cafólogos, como é que vocês fazem? Gostei do cafólogo. É especialista em cafu. Você tem Aeropress, Ambo? Tem, né? Tenho, uso... Eu fiquei um tempo sem usar porque tinha dado problema no meu moedor de grãos, mas hoje chegou o meu moedor novo que eu comprei, então hoje eu voltei a usar, mas uso sim, tenho e uso sim. Tem jeito diferente de fazer? Segue o padrão? Como é que é o seu uso do Aeropress? Olha, eu sigo o padrão, eu vario entre a Aeropress, a prensa francesa e a cápsula. A cápsula é o que eu uso mais porque é o mais prático, então, né, tô sem tempo, vai lá, bota a cápsula. A minha assinatura da Veru, por um bom tempo, eu usava metade cápsula, metade grão, e aí eu migrei pra só cápsula, porque eu não tava mais usando tanto grão, e aí agora eu tô pensando em voltar pros dois de novo, vamos ver o que acontece, mas eu vario nesses 3 métodos e eu
faço o padrão, assim, é aquela receitinha da Aeropress lá, do jeito que você vê no manual, ou você procura um vídeo no YouTube ali de como faz, é basicamente como eu faço, que foi assim que eu aprendi. E a prensa francesa também, o mesmo esquema. Eu tenho uma leve preferência pela prensa francesa, pelo menos o resultado que eu tiro nela eu costumo gostar mais, porém a Aeropress eu acho mais prática, pra fazer aquela coisa rapidinha assim, que lembra um espresso, eu acho mais espertinho ali, só vai lá e tal. Mas os dois métodos são bons e é difícil ficar ruim, assim, pela minha experiência, você tem que fazer alguma coisa muito errada pra ficar ruim. Eu acho que você vai conseguir explicar isso do jeito mais curto e coeso do que eu sou enrolado. Pra quem não tem ideia do que é o Aeropress, o que a gente tá falando, explica pra essa galera o que significa ter um Aeropress e fazer o café com isso. Nossa, a Aeropress é engraçado, você compra, você não dá nada pra ela, porque é um negócio de plástico, né? Então é como se fosse uma seringa que você coloca o pó do café, você coloca um filtrinho, coloca o pó do café, bota a água quente em cima e aí ela tem um êmbolo que você encaixa, deixa o café ali, né, pra extrair um tempinho, e aí você aperta e o êmbolo empurra, o líquido passa pelo filtro e o pó do café fica lá e você tem um café que lembra um expresso, muito prático, muito rápido e como eu disse, difícil de errar. É isso, é como se fosse uma seringa. É o melhor jeito de explicar. É uma máquina de expresso portátil manual. Manual, pneumática. Exato. Por isso que é Aeropress, né? Exatamente. O cara que inventou o Aeropress é o inventor do Frisbee também, que é uma coisa bem curiosa, que é acho que Alan Adler. Alan Alder? Ou Nossa. Adler? Alguma coisa assim. Ader. Algo assim. E eles têm a receita oficial, original deles, que acho que são 15 gramas de café e 90 ml de água, e você põe a 90 graus, é bem parecido com isso, mas é meio tentativa e erro e o gosto da pessoa, né? Eu, por exemplo, eu coloco um pouco mais de pó de café e um pouco menos de água, porque eu gosto desse gosto um pouquinho mais concentrado. Né? Se você for fazer a receita de café de um americano, é chafé, né? Eu também, eu boto mais pó e mais água. É um balde de água e você olha pro café, tá pronto, né? Não precisa nem misturar as duas coisas, o café americano é bem ruim. Mas existe um método alternativo, que eu acho que é o mais famoso, que é o Aeropress invertido. Então, o jeito normal, o que é? Você tem a tampinha que você coloca o filtro, joga o pó dentro, aí você encaixa a tampinha na parte de baixo ali do cilindro de plástico, aí você vem com o êmbolo, joga água, aí vem com o êmbolo em cima e aperta para a água ir descendo. O invertido, você monta primeiro o cilindro com o êmbolo já encaixado, aí dentro e vira de ponta cabeça, né? Porque aí a boca dele aberta fica para cima, joga o pó dentro ali do cilindro, joga a água ali, mistura e espera uns bons 2 minutos. E aí, por que ele tem que estar invertido? Porque se você estiver com ele na posição normal, em 2 minutos a água toda vai escorrer pelo filtro e você fez um café passado. Então, você vira ao contrário, o café fica preso ali por causa do êmbolo, deixa misturado, deixa quietinho ali. Aí sim, né? Você coloca a tampinha com o filtro por cima, vira rapidinho, faz uma meleca na pia mesmo assim. Aí você aperta o café, o êmbolo e sai o café. Esse é o jeito alternativo mais famoso. Eu sei que tem a galera do cold brew, que gosta de jogar gelo também junto. Eu nunca experimentei esse tipo de coisa, porque eu já acho fiz café... cold brew, mas eu fiz na prensa francesa, que aí ficava horas na geladeira e tal. É gostoso, eu gosto de cold brew. Quando eu vou numa Starbucks, por exemplo, eu gosto de pedir o cold brew deles, que é gostoso. Eu já fiz o cold brew no sifão também, com nitrogênio, que fica diferente, fica bem gostoso. Mas o lance do invertido ou não, o que eu faço quando... Normalmente eu não uso... Eu usava o invertido, mas aí eu fazia a meleca lá na hora de virar e tal, e aí eu não descobri, porque não é nenhuma surpresa, mas assim, se você monta sem ser o invertido, e aí rola o lance que você falou, né, a água vai começar a descer, o que eu faço é eu encaixo o êmbolo em cima, e aí, por conta disso, né, quem já brincou com canudinho sabe que aí a água não desce, só que aí também é só encaixar, né, que você empurrar um pouquinho já vai começar a sair lá embaixo o café. Mas eu, né, me acostumei a fazer assim, eu faço e aí, beleza, aí funciona. Acho que é o melhor dos dois mundos, mais ou menos. Né, existe também o que é parecido com o invertido, que é o que eles falam que é o de prensa imitar uma prensa francesa dentro do Aeropress. Então você faz com o grão moído bem mais grosso,
grosso, e aí você põe, não faz invertido, faz no sentido certo, bonitinho, e faz esse lance que o Rambo falou. Você coloca ali o êmbolo, prende um pouquinho, deixa lá, leva tipo 10 minutos pra fazer o café. Aí você deixa lá, aí você puxa, tira o êmbolo, dá uma misturada, aí sim você coloca de novo e aperta e faz. Mas é muito trabalho. Né? Aí eu prefiro usar, por exemplo, a própria prensa francesa, que é feita pra isso, e uso o AeroPress pra fazer o café do jeito do AeroPress, que ele não fica exatamente parecido com o expresso, mas ele fica um pouco mais forte pra mim, mais gostoso do que o café só passado, que eu acho ele mais sutil. Eu diria sei lá, o gosto, que ele é meio que um híbrido entre o café passado do dia a dia e um expresso. Assim, fica meio termo entre um e outro. Uhum. Agora, sabe quem que eu sei que é um entusiasta de AeroPress? Ele vai poder dar dicas excelentes e utilíssimas pro Felipe Macedo se ele for no encontro do ADT, ou então pra quem que tiver ficado interessado com isso, o Edu. Desculpa, Edu. Olha. Né? Desculpa se ofendemos você com as dicas aqui. Então, se o Edu tiver alguma opinião de AeroPress, grava aí em série no episódio. Irado. Se não, não precisa também, não vamos obrigá-lo. Vamos deixar espacinho. Edu 3, 2, 1, ou talvez não. Fala, galera. Então, falando um pouco aqui da AeroPress, esse é um método de extração que eu mais gosto, mais aprecio. Por quê? Porque uma das principais características dele é ser bem intenso. Eu acho que ele só não é mais intenso do que a prensa francesa. Porém, a prensa francesa deixa muitos resíduos, fica um café turvo. Tem gente que não gosta. Eu particularmente gosto. Mas a AeroPress ela é um pouco mais limpa do que a prensa francesa. Então, para quem gosta de um café um pouco mais limpo, a AeroPress também é uma boa pedida. Sobre dica de preparo, basicamente o que eu posso dizer é o seguinte: cada um tem seu gosto, o seu grão, a torra também influencia na extração. O que eu posso dizer é que a gente tem pelo menos 3 parâmetros que, variando entre eles, você consegue extrair sabores diferentes utilizando o mesmo grão. Um deles é a granulometria, outro é a temperatura da água e o outro, o tempo de infusão. O tempo de infusão é o tempo que o café fica na água antes de ser coado, antes de ser pressionado o êmbolo. Normalmente, assim como o Marcos citou, eu também tomo a AeroPress na cafeteria que eu frequento, eles a preparam de forma invertida. Então, eles fazem uma moagem um pouco mais grossa, colocam a AeroPress de cabeça para baixo, colocam o pó, a água quente e deixam em infusão por alguns minutos. Eu não lembro agora quantos minutos são, mas é a receita deles, que eu gosto bastante. Você variando o tempo de infusão, se você fizer ela invertida, você consegue sabores diferentes. Se você deixar muito, pode ficar amargo. Se você deixar pouco, pode ficar bem lavado o sabor. Então, não tenho como te dar uma dica de receita. A dica que eu deixo é você variar esses 3 parâmetros para você conseguir alcançar o sabor que você quer. Uma vez que você alcança, você toma nota desses parâmetros e sempre repete o processo. Espero ter ajudado. Na sexta-feira a gente descobre se o Edu falou alguma coisa nesse ponto aqui. Mas para isso o episódio tem que ser publicado. E para que ele seja publicado, eu quero agradecer primeiro aos nossos apoiadores em apoia.se/área de transferência e picpay.me/área de transferência, aos patrocinadores desse episódio, que foram Escritório Virtual nos Estados Unidos e ExpressVPN, ao Edu, justamente, que editou mais esse episódio aqui do ADT, e também a você que está escutando o episódio. No finalzinho aqui vai tirar 20 segundos para deixar uma avaliação, uma recomendação, uma estrelinha, um coração, um spotlight, vai recomendar o episódio para alguém no Twitter, no Facebook, no Instagram, no BeReal, seja lá onde você está digitalmente. E obrigado também, claro, ao Coca, Rambo e Bruno por mais um ADT rumo ao ADT 300. Excelente. Para falar comigo, vocês sabem, 5 de novembro, lá no Sylvester, às 19 horas, e também no Google, só bater Coca-Tech, ou então lá no Instagram, no @coca.tech. Muito bem, eu sou @inside no Twitter, Guilherme Rambo 2 no Instagram, e pra falar comigo, agora só no encontro do ADT, não respondo mais ninguém nas redes sociais até me encontrarem pessoalmente lá no dia 5 de novembro. Até mais. Show, eu sou @Bruno_Casemiro no Twitter, no TikTok, no Instagram mais próximo de você, e nos vemos daqui a algumas semanas. Boa, eu sou MVC Mendes no Twitter, apresento aqui na Gigahertz o A Fonte toda segunda-feira com o nosso querido Felipe Espósito, e toda quarta-feira o Área de Trabalho com a Bia Kunze, a Garota Sem Fio. E lembrando, lá do B, assinem lá, tem um podcast bacana que pintou e vai seguir pintando
Talvez, quem sabe? Acho que sim, né? Dá pra dizer que talvez sim. Um Dá dia. pra dizer que talvez sim, é ótimo, né? Deu uma certeza muito... nada absoluta. E eu apresento toda a tarde o Bolha Dev, que é um podcast diário de notícias sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento que eu faço junto com a Alura. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. A Mariana tá falando aqui do Hotel Celina, ou ela chamou de hostel, né? Mas será que é uma rede, é o mesmo que eu fiquei em Buenos Aires? Provavelmente, tem Se coworking. for, é muito maneiro, porque eu tem no Rio fiquei de no Janeiro. Celina quando eu fui palestrar lá na BA Swiftable em Buenos Aires e era maneiríssimo, tinha um rooftop com festinha e coisa, é bacana. Tem no mundo inteiro. Recomendo. Ó, tô caçando aqui, tem Israel, mas é esse lugar mesmo. Aliás, programar essa viagem foi um rolê, principalmente a parte aérea. O que aconteceu com as empresas aéreas do Brasil? Tá tendo uma crise aérea e eu não tô sabendo? Por causa dos preços? Cara, preços, mas também disponibilidade de opções e os sites que não funcionam. Cara, simplesmente... nossa. Eu vou falar os nomes e tudo aqui. Eu só consegui... não é questão assim, foi o mais barato ou foi o que tinha a opção que eu gostei mais. Não, foi o site que funcionou e que eu consegui comprar foi o da Gol. Eu não gosto da Gol. Eu evito viajar de Gol quando possível. Eu tenho cartão da Azul, eu sou Master Blaster das galáxias não sei o que lá na Azul, porque eu tenho cartão e não sei o que. Não consegui, não tinha, tipo, a Azul era, você pega esse voo aqui, você vai pra Manaus, de Florianópolis pra Manaus e vai pra São Paulo, tipo, tinha umas paradas bizarras, levava 20 horas pra ir de Florianópolis a São Paulo, que é um voo de menos de 1 hora, e aí, tá, beleza, vamos na Latam, né, segunda opção. Aí, voos caríssimos, aí tinha um lá que era aceitável, falei, tá bom, vou nesse aqui, chega na hora de quando começa a parte de seleção de assento, o scroll não funciona. Tipo, tem ali o desenho do avião, eu quero ir pra baixo, eu quero pegar a saída de emergência. Não dá, não desce. Tenta a seta, tenta selecionar, tenta não sei o quê. Aí, eu não lembro o que eu fiz, mas eu fiz alguma coisa que eu consegui achar o assento que eu queria. Próxima etapa, formulário pra preencher os meus dados pessoais, não scrolla. Não dá pra preencher o formulário porque não funciona. Mas o Rambo tá usando o iPhone, tem que fazer no computador. Não, eu estava no Mac. Mas o Rambo tá usando o Safari, tem que tentar num navegador normal, tipo Chrome. Não, eu tentei no Chrome, também não funciona. Cara, como? Tipo, como que o site não me dê, eu quero te dar dinheiro aqui, ó, do Latam, R$800 pra você aqui, ó. Não vai não scrolla, né? Cara, e aí o site da Gol, por incrível, o site da Gol é muito bom, é bonito, é organizado, funciona rápido, então foi na Gol, fazer o quê? Foi o único site que funcionou. A minha, olha que triste isso, a minha escolha de empresa aérea para essa viagem não foi preço, não foi opção de voo, não foi o site que funcionou. Eu tive uma experiência bem parecida. Primeiro, para comprar esse voo, que a gente vai fazer a viagem agora no finalzinho do ano, aí pra Floripa, no comecinho de dezembro. E no fim do ano mesmo, Réveillon, eu e a Larissa, a gente vai passar por Nova York e depois já pro Canadá. E os voos, a gente precisou, pra dar as datas que a gente queria, a viagem como a gente queria, precisou comprar tudo separado. O cara foi o mesmo inferno. Você entra no site, tudo certinho, você vai lá, fechar a compra. Ele volta pra home. Não tem nada selecionado. Você fala, passou? Não passou? Ou então fala que passou e não passou. E era isso também. Aí é a mesma coisa. Formulário. Tab, não vai. Scroll, não vai. Clica fora, clica dentro. Ltroca de aba, volta. Aí foi, né? Aí você vai finalizar. Não, voltou pra home. E era assim também. Com a Delta, cara, a duração do voo foi a duração que eu levei também pra conseguir
comprar essa passagem. Todos os sites, assim, e o só funciona, só serve pra isso o site. O site tá lá pra te vender passagem. É a única coisa que ele faz e não faz. Você não consegue Eu tinha me programado pra, tipo, 15 minutos. Eu vou ali, abro os hotéis ali, pego um hotel. O hotel foi tranquilo, foi rápido. Tinha umas coisas zoadas no site, mas é site de hotel, né? Vai querer o quê? Mas funcionou. Porque não é flash? Eu tinha reservado, tipo, 15 minutos. Eu pensei, não, vou entrar ali, vou reservar um hotel, vou reservar um voo e beleza. Que eu fiz isso, não é a primeira vez que eu tô comprando um voo na minha vida. Eu já comprei muito voo na minha vida. E era sempre assim, eu entrava ali menos de 15 minutos, né? Eu tinha comprado o negócio e tava resolvido. Dessa vez, cara, eu fiquei mais de 1 hora pra conseguir finalizar o processo todo. Uma coisa que deveria levar 10, 15 minutos. Sendo que eu quero dar dinheiro. Tá aqui, ó. Toma, dinheiro. Ó, não quer. Aqui, ó, sacudindo dinheiro, jogando dinheiro na tela. Me dá a passagem. E não vinha a passagem. O site da Delta bloqueou, acho que meu IP, sei lá, por achar que eu era um ataque de DDoS. De tanto que eu fui tentando voltar e subir e atualizar. E aí a Larissa fez no computador dela, também fez isso. Era a mesma coisa. Os dois vindo lá do Google Flights, que era a pesquisa de endereço. E aí ele falou, não, tá. Tem alguma coisa estranha aqui. Bloqueou, não conseguiu comprar passagem por causa disso. O César tá falando ali que o app da Gol é um lixo. Olha, que pena, mas eu não vou usar o app anyway, porque eu já evito por conta disso. O cartão de embarque, se precisar, eu imprimo no totemzinho lá do aeroporto e pronto. Nossa, imprimir cartão de embarque é muito antigo, né? É antigo, mas funciona. O totemzinho do aeroporto funciona. Não, pelo claro, menos claro, isso. Você digita o código lá e sai o papelzinho. Pelo menos, quer dizer, né? Depois dessa experiência do site, eu já não sei mais de nada, né? Porque as últimas vezes todas que eu viajei, que eu precisei imprimir, eu fui lá no totemzinho, digitei o código e saiu o papelzinho. Agora, já tô, né? Vai sair um tiro de dentro do negócio lá. Sei lá o que vai sair. Eu não sei se... Eu não viajo de avião faz um tempo, né? Eu não sei se isso é normal, mas a última vez que eu fui, cara, que foi no fim do ano passado, eu descobri que a gente não podia mais escolher assento se você não pagar por isso. Eu não sabia que isso estava assim. Que doideira, cara. Eu pago. Não, eu paguei também. Pra voo curtinho, né? eu não ligo, não. Não, mas é que eu paguei porque tava eu e a Stephanie, então a gente queria sentar perto, né? Tava um longe do outro. Não sei se é proposital, se não é, enfim. Mas a gente pagou pra poder sentar perto um do outro. Mas, cara, eu achei meio absurdo, porque antes era uma feature padrão, né? E hoje já não é mais. Cara, esse negócio de pagar pra ficar perto um do outro... Aí já é sacanagem, não no sentido de você ter que pagar pra selecionar, porque eu acho válido, se a empresa quer cobrar por isso, é um direito dela. Agora, quando é uma compra única, eles tinham que se esforçar pelo menos pra colocar que junto, né? Porque isso gera um transtorno gigantesco e atrasa voo e dá treta, porque eu já tive em voo que deu treta porque tinha lá uma família, o papai, mamãe, as crianças, daí tipo, os filhos vão ficar lá na frente sozinhos e os pais... Não, né? Não é nada agradável isso, né? E aí fica aquela... tu pode trocar com ele? Fica, né? Aquela coisa, a pessoa tem que pedir pra alguém trocar, vira uma briga, né? O Eduardo Lombardi falou que... Acho que a galera tá comentando aqui no chat do aplicativo App in the Air. Eu acho ótimo também o app. A coisa mais legal dele, e aí você tem que se esforçar pra fazer o negócio funcionar direito, porque envolve você cadastrar todos os voos que você fez na vida, é que ele gera um globinho em realidade aumentada e faz um tracejado de todos os voos que já pegou. Então é muito legal. Você vai vendo o globo assim e vai vendo... E aí voo que você faz, tipo Rio-São Paulo, no meu caso, né? Aí ou sei lá, uma época que foi bastante pra Buenos Aires também. Então fica vários tracinhos abre assim. Um buraco no globo assim. De tanto tracinho. É mó legal. Faz uns anos que eu não atualizo. Eu parei de atualizar, acho que foi em 2019, 20, sei lá. Pandemia, né? Aí da pandemia pra frente. Mas... Eu usava muito o Flyre quando eu tava viajando bastante. Agora tem até que ver ali. Vou ter que assinar de novo, que eu desassinei e tal. O App in the Air tinha outro nome. Eu sempre conheci como App in the Air. Não era o App in the Air também que tinha um negócio que era super creepy, mas funcionava, que era tipo, você dava acesso ao seu Gmail ou alguma coisa assim. É isso. E aí ele pegava automaticamente, né, os seus e-mails de voos lá. É isso aí. Tem como fazer isso, mas mesmo assim eu não pegou todos, eu passei um tempão. É engraçado que essas coisas assim, o meu irmão me conta que ele faz isso e fala, nossa, que trabalho, dá 3 dias eu tô fazendo igualzinho. Aí eu vou lá e cadastro tudo bonitinho também, exercício, a mesma coisa, pra ter todo, né, os dados todos centralizados ali. Então ele foi fazendo isso também, eu falei, putz, quer saber, eu vou fazer. Eu fui caçar voos desde 2008
que eu usava Hotmail, Yahoo, sei lá que diabo que eu usava. Ou antes até, não, antes, 2005, 2006, por aí, que eu comecei a pegar voos por conta própria, viagens de férias, coisas assim. E aí foi um maior trabalho de garimpagem, tipo, o rolê que eu fiz uma vez em 2008, esse foi 2008, na Europa, que foi 60 mil voos, que eles voam curtinho, né? Sai da Irlanda, vai pra Escócia, da Escócia você vai pra não sei onde, pra não sei onde. E aí fui atrás de cada um deles, bonitinho, eu coloquei lá e montei o mapa, aí fica legal, né? Você vê o globo todo tracejadinho, assim, pra quem já teve chance de viajar bastante, é bacana. O bom é que voo é uma parada que, pelo menos, né, nos últimos, sei lá, 20 anos, você vai ter algum registro de alguma forma. É difícil você não ter em algum lugar um registro, né? Nem que seja, sei lá, na fatura do cartão vai estar lá a parada. Porque, né, já digitalizou rápido, né? Aham. E no máximo, isso, e teve voo que era assim, putz, não tenho nenhuma informação sobre, não sei que voo que for, né? O horário que eu cheguei na cidade, pelas fotos, o horário de foto, que eu cheguei na cidade tal, e atrás do histórico de voo, e em algum lugar tinha. E dava pra achar e cadastrar. É, tudo bem documentado. Aí você vê lá, eu cheguei tal hora, foi com a companhia tal. Daí você começa a pesquisar, você vai, só tem um voo que chega nesse horário, então foi esse. Exatamente. Não consegui achar aqui como é que o App in the Air chamava, mas tinha outro nome. Tinha outro logo também, que aí virou esse atual, que eu não sou muito fã, mas acho que eu já acostumei. Ele faz também o mesmo papel do Flyer, de avisar, sim. Tal. Sim. Teve um voo, quando eu tava usando na fúria esse aplicativo, que eu fiquei sabendo pelo app antes do piloto anunciar que meu voo tinha sido cancelado. Depois de atraso, aquela coisa toda, né? Sai do avião, entra no avião, troca de avião, esperam 45, 1 hora, 2 horas, até cancelar. Aí chegou lá a notificação, eu só mostrei assim pro lado e falei, então, rodamos. Deu 10 minutos, então, passageiros, rodaram. E sai do avião, vai pro hotel, volta no dia seguinte. Eu já tive uma situação parecida com o Flyer, mas aí não foi de cancelamento, foi de atraso. Mas que o Flyer avisou antes que ia atrasar e aí, tipo, também 5, 10 minutos depois avisaram oficialmente.